É isso aí, pessoal. Começando mais um podcast aqui, ó. Eu, Pedro Paulo, exclusivamente, diretamente dos estúdios da Demais TV. Estamos com uma personalidade, um cara fantástico, que é o Lúcio Ferreira, empresário, agente funerário há mais de 22 anos. Tá aqui com a gente para fazer uma entrevista bombástica, para contar um pouco desse ramo funerário que as pessoas têm muita curiosidade. As pessoas, algumas têm medo, outras têm curiosidade e as pessoas ficam sempre indagando como funciona, o que acontece, o que tem por dentro do ramo funerário em São Paulo, no Brasil todo, porque ele é proprietário de uma das funerárias conhecidas aí, que é o Grupo Silva e Santos, no Brasil todo, faz translados internacionais e tudo. Então é uma figura pública e uma figura enigmática. E hoje no podcast estamos com ele aqui. Tudo bem, Lucinho? Tudo bem. Seja bem-vindo. Prazer, obrigado pelo convite aí. Bacana, olha, tava pra gente marcar esse podcast já faz algum tempo e não saía, né? E a gente falando, você viajando, fazendo seus compromissos, que você viaja muito, né? A agenda estava um pouco apertada. Como que funciona esse ramo funerário, essas coisas que você faz dentro dessa área, principalmente desses translados aí internacionais que acontecem? Conta um pouco pra gente aí. Transporte, vamos por partes, né? Que funerária é um ramo muito bem dividido, né? Você tem a parte nacional, a parte internacional, tem funerais locais, tem cremações, então tudo um pouco. A nossa empresa é muito focada no transporte, né? Tanto nacional como internacional. O internacional, basicamente, existem alguns trâmites que tem que ser feito, né? E posso até exemplificar alguns, tem que ter o consulado, embaixada, documentações pertinentes, né? Mas basicamente é assim, eu centralizo todos os meus serviços em São Paulo. São Paulo é o maior aeroporto que tem no Brasil, é onde recebe todos os voos internacionais e é onde se tem mais voos internacionais. Então, digamos que se alguém precisa ser transportado para os Estados Unidos, faleceu, por exemplo, em Ilhéus, ou na Bahia, ou em Salvador, a gente cuida do transporte até São Paulo e daqui cuida da documentação. Entendeu? E fala pra mim, você fala outro idioma ou só português mesmo? Eu geralmente deixo alguém que tenha outro idioma, entendeu? Porque precisa, né? Sim, precisa ter alguém que fale o inglês, que é o mais falado em todo mundo. Entendeu? É a língua universal. Exatamente. E o espanhol, porque a gente está na América Latina, né? Então sempre tem alguns serviços em torno da América Latina e mesmo os estrangeiros, se ele não tem um pouco de inglês, ele sabe um pouco de espanhol. Hoje foi muito engraçado porque você chegou para gravar com a gente com o seu neto, né? Sim. Então o que acontece? Você trabalha com a morte, mas eu vi que o seu negócio não vai morrer, né? Vai continuar. Espero que sim. Eu não acredito muito nessa coisa de sucessão de empresa, né? Aonde quem vai pegar o seu filho ou sua filha. Eu acredito que vai ter alguém. Às vezes na família tem alguém que se interessa e vai um pouco mais a fundo, né? Mas eu pessoalmente acho que sucessão de empresa ela é muito difícil dentro da família, entendeu? Prefiro acreditar que até mesmo um colaborador seja a minha sucessão do que necessariamente um filho. Curiosidade que todo mundo deve ter aí em casa, o pessoal que vai estar assistindo o podcast. O legado, nós estamos falando de legado. Quando você vai fazer o sepultamento dessas pessoas abastadas, que tem dinheiro, as pessoas ficam muito preocupadas no velório com o legado, com quem vai tocar o negócio. Existe essa indagação ou não? Caiu até o ponto aqui, hein, Rodrigo? Pode falar, Lúcio. A gente percebe algumas situações em velório diferentes, né? Não dá muito para entrar na psicologia do que realmente está acontecendo ali com cada indivíduo, entendeu? Mas a gente vê algumas conversas e o que a gente percebe é que pessoas que têm um pouco mais de dinheiro têm um pouco mais, são mais frias nesses aspectos de morte, entendeu? Eles encaram bem a morte e se tratando de mortes naturais, né? Estamos falando de morte natural, que é diferente de uma morte de acidente, né? Porque acidente é uma coisa que é bruta, que foi brutal. Como aconteceu essa semana com a nossa querida Marília Mendonça, né? Correto. Foi veiculado em todos os veículos de comunicação. Como que vocês recebem um serviço desses? É diferenciado? Esse tipo de serviço, como é um que dá muito
um fervor nacional, onde é uma pessoa conhecida publicamente. Você já fez alguns famosos, vai falar aqui pra gente. Né? Eu já fiz alguns. Depende muito, né? Eu acho que o trabalho ele não muda, né? O que muda talvez seja de cada um, de funerária, de deixar de acordo com o que a família quer, ou também mostrar ali um trabalho bem feito, entendeu? Mas não muda muita coisa assim em termos de preparo ou de documentação, não pula nada, etapa nenhuma. Eu só acho que é um serviço mais agilizado e acho que tem que ter um padrão de trabalho um pouco melhor, lógico. Ali é uma pessoa que vai ser filmada, pública, entendeu? Tem que ter uma coisa muito bem feita. A exigência em torno desse serviço é maior. Não que seja diferenciada. A morte, na bem verdade, eu sempre falo que ela é democrática. Ela não escolhe idade, cor, religião, nem nada. Ela vem para todo mundo. Existe a maneira que ela vem, naturalmente ou brutal. Nesse caso específico, ali nós temos uma pessoa de 26 anos, né? Deixou um filho. É triste, como poderia ser qualquer pessoa que a gente ficaria triste. Mas ainda ficou mais triste porque é uma pessoa conhecida, entendeu? Onde todo mundo conhece. Sabe mais ou menos aí, é uma pessoa conhecida, então é triste de qualquer forma. Há uma comoção nacional até para quem está fazendo o trabalho, então, né? Exatamente, a gente imagina que, pô, isso aconteceu, mas tem que fazer o trabalho, né? Eu sempre falo que até o trabalho do bombeiro, ele ainda é mais difícil que o nosso. Porque o nosso, na bem verdade, a gente pega um pouco já meio caminho andado, entendeu? O corpo foi para a IML, foi preparado, já foi aberto, já foi feita as autópsias, tudo. Então ele chega para nós um pouco já melhor. Mas do bombeiro ainda é pior, né? Ele já pega no local dos fatos. E vocês têm esse contato, essa relação direta com esses profissionais também, bombeiros, SAMU, porque acaba tendo também um pouco, né? Antigamente tinha, quando a gente trabalhava em cidades menores, você automaticamente conhecia o delegado, o pessoal que cuida mais dessa parte de polícia militar. Criava-se um vínculo nas cidades pequenas. Nas cidades pequenas. Aí você cria um vínculo porque realmente você precisa. Você, por exemplo, falece alguém e é a funerária que recolhe. Aí o delegado manda a requisição. Você tem que ir na delegacia e você acaba criando um vínculo. Em cidades maiores, como São Paulo, fica um pouco mais difícil. Então, ninguém tem muito assim um contato mais próximo, entendeu? Então, não tem assim na grande São Paulo, mas cidades menores ainda mantém esse aspecto de você conhecer todo mundo. Pergunta que todo mundo quer saber: você já viu algum tipo de manifestação de assombração, de mula sem cabeça, de defunto levantando? Já viu essas coisas? Olha, vou ser bem sincero com você. Se eu tivesse visto, eu não estava no ramo, não. Quando a gente começa no ramo funerário, é engraçado. Você começa com um pouco de cisma, logo no começo do trabalho. Realmente não tem como não ter cisma. Eu lembro que fui fazer uma viagem, contei isso até numa outra entrevista, fui fazer uma viagem e quando eu senti que estava batendo alguma coisa atrás. Eu vi essa entrevista. Tem até milhares de acessos nas redes, né? Conta aí. Uma revista aí Carlos entrevistou, perguntou, aí batia no caixão e aí eu falei, não é possível. Mas aí você sempre vai ter uma cisma, né? Aí eu encostei o carro, abri a tampa. E abri a tampa para ver se realmente a pessoa estava batendo. Vai que aconteça, né? Ninguém nunca sabe o que pode acontecer. E na verdade aí eu olhei que tinha uma lâmpada da placa que soltou que estava batendo no caixão quando freava. Daquele dia em diante, eu descobri aonde que estava o medo. O medo, o ser humano, ele tem medo. Quando você tem medo de alguma situação, você começa dentro da sua mente a buscar mais medo ainda. A mente começa a elaborar Exatamente. Você começa a pensar em filme de terror. Então, o segredo do trabalho é não pensar nisso. Você tem que pensa nas suas dívidas, pensa em qualquer outra coisa, mas não pense no negócio em si, porque senão, na hora que ela entrar, com medo de entrar, você vai lembrar dos filmes de terror. Você vai pensar, mas se o cara levantar aqui, o que eu vou fazer? Aí você vai ligar a luz do carro e vai dirigir com medo. Entendeu? Você imagina que você está numa estrada deserta, levando alguém que faleceu na sua traseira, sem ninguém do lado e sem nenhuma luz na frente. Agora, aí o que é mais engraçado ainda, o medo te faz ver coisa. Você olha para a estrada
E você começa a imaginar que aquilo lá é alguma coisa assombrosa. Você já teve algum funcionário, algum cara que trabalhou com você que desistiu da profissão por conta desse medo? Teve milhares. Os caras abandonam, né? Milhares. Os caras não vai não, meu. Os caras não vai. Teve milhares. Teve um muito gente boa até, gosto muito dele, mas você quando vai lidar com esse tipo de situação, existe duas, né? Você tem que ter a psicologia de lidar com os parentes que perdeu alguém, e você tem que ter a psicologia de não ter medo também. E ele não tinha medo, mas a psicologia com a família, ele não conseguia. Então, tipo assim, você vai encontrar alguém que está nervoso, você precisa bater nas costinhas dele, fala, calma que a gente está aqui. E ele não tinha isso. E ele corria. Tipo, ele ia atender a família, ele ia pro bar para comer doce. Então eu falei para ele, você não serve para essa profissão, isso aqui é complicado. Por que as pessoas têm tanto medo desse ramo? Eu acho que tudo que você não conhece, você tem que ter medo, né? Aquilo que você não conhece. Então, é até uma forma de sobrevivência, né? A morte... De você viver mais. Tem medo, Rodrigo, de funerária? O Rodrigo falou que não tem medo, não. Não, eu acho que tem gente que... a morte, ela é ruim, né? Porque você perde alguém e nunca mais vai ver. Então, as pessoas não querem pensar no que é ruim. E funerária é coisa ruim, né? Na bem verdade. Se você for ver, porque a gente lida com a morte. A gente lida com algo ruim. É um assunto um pouco indigesto. Exatamente. As pessoas não gostam muito de falar. A pessoa que quer curtir a vida e quer viver. A funerária é uma coisa morta, né? Porque funerária a gente está tratando de pessoas que faleceram, né? Então, todo mundo tem que ter medo mesmo, porque além de não conhecer, é uma coisa que não é boa. Vou te perguntar uma coisa aqui bem complicada. Se você não quiser até falar sobre o assunto, não precisa falar. Mas eu vou perguntar. Se você se sentir desconfortável, não precisa falar. Eu estudei, até para antes de fazer esse podcast com você, eu vim me preparando há algum tempo. Porque é um tema que as pessoas querem saber. Você já relatou algum tipo de caso, ou já ouviu falar desses casos que quando morrem essas mulheres dentro do IML, alguns agentes querem transar com o cadáver? Olha, eu tenho 20... Eu sou novo ainda em funerária, porque 20 e poucos anos não é nada. Passei muitos MLs, conheci muitas pessoas. Eu, na minha nobre opinião, acho que isso é um mito. É mito? Por quê? Não vou descaracterizar que isso também pode ter acontecido. O pessoal fala muito sobre isso, eu já vi outros podcasts, ninguém falando que acontece. Eu acho que é uma coisa tenebrosa, até a gente comentar. Pelo que eu passei, eu não vi. Não viu? Assim, e se a pessoa fez isso, a pessoa, assim, ela não serve para estar ali, e a pessoa tem que ter um sangue muito frio. Explicar por quê. O IML é um lugar sujo, onde entra corpo todos os dias. Você já está acostumado com esse ambiente. Você imagina um corpo lá de uma pessoa, seja uma jovem lá, ela passa por dentro de uma maca, entendeu? E vai para dentro de geladeira. Então, se o cara faz isso, ou uma pessoa faz isso, ele tem uma mente muito insana, entendeu? Então, eu não desacredito, mas eu, pessoalmente, pelo que eu vi aqui, para onde eu passei, não vi nenhum caso desse. Eu vejo as pessoas comentando, vi até alguma coisa até uma menina aí que faz tanatopraxia, não vou citar o nome dela, mas ela fez uma denúncia nesse sentido aí, de que tinha pessoas fazendo necrofilia, né? É necrofilia, o termo exato, eu não lembrava, mas você falou pra mim. E assim, eu nem nunca parei para estudar sobre isso, ou liguei para ela para perguntar se isso realmente estava acontecendo. Se tiver, acho que uma coisa mais insana do mundo é isso, né? É uma insanidade. Você já imaginou, é nojento. Entra 200 cadáveres toda hora ali, entendeu? Quem é que quer estar no ambiente daquele? Onde só tem cheiro de sangue, entendeu? E podridão, carne podre, como é que o cara vai ter prazer de ficar casando? Sei lá, eu acho muito insano. Entendeu? Nunca vi alguém relatando, vejo assim, as pessoas comentando nas redes sociais. Ao ermo, né? Assim, ouviu falar. Vamos analisar da seguinte tese também. Eu não tenho números exatos aqui agora, mas é muito difícil morrer menina jovem. É muito difícil. Ela pode morrer... Mesmo nos dias de hoje, que elas estão tão intensas... Os dias de hoje, eu estou um pouco mais fora do contexto da funerária, né? Eu estou mais só administrando, né? Eu não estou mais na parte prática. Mas eu posso falar que uns anos atrás, eu fiquei muito tempo em Cotia. Eu fiquei basicamente... Perto de casa, que eu sou de Itapevi, ali do lado. 4 anos, era eu que pegava em todos os corpos que faleciam na cidade de Cotia. Tipo, dávamos 90 a 120 por mês. Eu vi poucas jovens falecerem.
Vamos lá. Faleceu do quê? A maioria que faleceu ou foi uma morte natural de uma doença muito grave ou foi acidente. Fora isso, não vi mais nada. Não vi nada de contexto. Morre muito pouca jovem. É o corriqueiro, né? É. O pessoal quer saber também, qual que é a diferença das funerárias de antigamente, que tinha um procedimento de trabalhar, da atualidade? Porque as coisas vão se moldando. Esses dias, eu estava até comentando com uma pessoa, o ser humano ele se adaptou ao futuro, o porvir, as coisas que estão acontecendo, está mais avançado. No seu ramo mudou também um pouco? Ah, mudou. A gente há uns anos atrás, até quando eu comecei, não existia a tanatopraxia, né, que é o embalsamamento do corpo um pouco mais moderno. Existia aquele método que a gente colocava injeção, a gente não tinha muito conhecimento. A gente sabia mais ou menos que o formol embalsamava o corpo. Como é que se aplica esse formol? A gente não tinha. Mas vocês aplicavam? Aplicava, porque tinha que mandar. Pegava a agulha lá, colocava e pronto? Porque tinha que mandar o corpo para algum lugar. O cara chegou lá, você pega a agulha, mete a agulha e injeta o formol. Injeta no corpo por sessões, né? Para o corpo chegar no lugar sem ter problema nenhum. Se quiser até guarda em casa, dura um tempo. Exatamente. E depois veio esse método de tanatopraxia, começaram com muitos cursos, né? Cursos de estética, e melhorou bastante o serviço funerário. Toma uma cervejinha que você não está bebendo, viu? Tô bebendo. Isso está me preocupando um pouco. Fica mais solto aí para falar com a gente aí. Não, tô o pessoal tranquilo. quer saber. Não, mas não mudou muita coisa, não. Acho que a Tanato mudou bastante, porque deu uma evolução da gente conseguir conservar o corpo sem mexer em nada, sem abrir, sem nada. E acho que essa questão de estética, o pessoal começou a se preocupar um pouco mais com a estética, né? E começou a se preocupar um pouco mais em dar um funeral como cerimônia, não como algo para ganhar dinheiro. Não é só colocar a pessoa dentro de um caixão, uma cerimônia, tem que ser um cerimonial. Entendeu? Eu sempre falo... Pô, isso é muito interessante você falar isso daí, cara. As pessoas... Por que tem toda... Você acha que quando tem toda essa cerimônia e esse ritual, as pessoas ficam mais confortadas? Pega mais uma cerveja pro Lucinho aí. O cerimonial em si é assim. Eu sempre falo e vou repetir. Fazer um funeral é como fazer um casamento. Qual que é a diferença dos dois? A diferença é que no casamento você tem tempo. Você planeja 1 ano antes. E o enterro, o cerimonial do enterro, você só tem 3 horas. Então, em 3 horas eu tenho que fazer algo que dê certo, entendeu? Que seja o cerimonial. Por quê? Porque no casamento você não vai receber pessoas, você vai confraternizar. Familiares, etc. O funeral é a mesma coisa. Você vai receber pessoas. Você não vai querer que alguém vá lá no funeral enquanto a pessoa toda desajeitada no caixão. Vai ser uma coisa desagradável para a família. Então é a mesma coisa. A única diferença é que o tempo do funeral, como cerimonial, você tem pouco tempo para fazer tudo. E com um detalhe, não pode errar. Você não pode errar. É só uma chance de fazer Você tudo só certo. tem, porque se você faz qualquer coisa que dê errado ali... E as pessoas notam? Percebem? Percebe. Se a coisa estiver errada, ele vai perceber. Qual é a primeira coisa que a pessoa faz ao entrar numa sala que tem alguém falecido? Qual é a primeira reação? Para onde que ele vai olhar? O corpo. Não, ele vai olhar que parte do corpo? O rosto. Exatamente. Então é ali que você tem que sentar. Porque tem todo um contexto das flores que ficam lá. Sim. Eu acho até uma coisa bem amedrontosa, né? Você fica com medo. Amedrontosa, não sei se eu falei a palavra correta, sei lá. Dá medo que eu não estou acostumado com a morte. Quando você vê aquilo ali é um choque. Mas medo do quê? Não, medo, você vê um corpo, qualquer corpo que você veja já não é uma situação típica, Lucinho. Então não é medo. Talvez a gente quando... O impacto. É impactante. Talvez quando criança, a gente que não entendia muito da morte, às vezes alguém levou a gente em algum funeral e isso já começa o trauma. Me traumatizou o funeral da minha avó. Então, começa aí. Foi dentro... Por que os velórios eram dentro de casa, hein? Fala pra gente. Até hoje é. Por que é dentro de casa? Cultura. Isso mata, isso daí deixa um trauma nas pessoas, cara. Então, conta isso daí. Eu sempre falo, geralmente, quando eu vejo as crianças em volta, crianças que não entendem. Uma criança de 3, 4 anos, não dá pra você explicar a morte pra ela. Não tem noção nenhuma. Eu sempre peço pros familiares não fazer isso. Porque eu sei que isso dá um trauma.
Isso pode dar um trauma na criança. E aí começa esse medo. Não, mas tem que mostrar que a pessoa... Não tem que mostrar. A pessoa com 3 ou 4 anos, ela não vai entender que a pessoa não volta mais. Entendeu? Então, eu sempre dou essa minha sugestão. Eu falei assim, não deixa a criança aí, que isso aqui é um velório. Desculpa te interromper, já te interrompendo. Eu tive um problema, quando a minha avó morreu, eu tinha 9 anos de idade. Era tipo, eu amava demais, de paixão a minha avó. Eles fizeram, minha mãe, meu avô, eles fizeram dar um beijo na testa dela, dentro do caixão, dentro de casa, e tava gelado, eu não esqueço nunca desse beijo, cara. Era gelo puro a testa dela. Isso me marcou pra... E essa é uma coisa que marca as pessoas ficam traumatizadas, acho que por isso. Exatamente, porque a criança, depois que ela cresce, ela vai entender o que aconteceu ali, aí fica com trauma, né? Entendeu? Então, tem que preservar a criança em termos de velório. A criança que entende um pouco mais, chama num canto, com um psicólogo, com a ajuda de alguém, e tenta explicar a situação. Não tenta você explicar, porque isso aí é para quem entende, é para profissional, né? A gente não sabe dar uma informação correta de uma morte de alguém. Vocês são fundamental porque vocês veem a coisa de fora, né? Vocês conseguem ter aquela visão panorâmica do que tudo que está acontecendo, mas estando dentro, mas um pouco de fora. O que mudou nessa parada de transporte aéreo que você faz e terrestre? Custos? É muito caro levar um corpo de avião? Não. Há muito tempo atrás, quem regulamenta o transporte aéreo é a ANAC, né? Ela fez uma resolução, né? Nessa resolução ela especifica tudo o que precisa para um óbito, chama de esquife, para esquife voar para algum estado. E aí a madeira, o caixão tem que ter uma espessura, tem que ter uma caixa zincada por dentro, entendeu? Tem que seguir uma ata médica assinada pelo médico de embalsamamento. O delegado tem que autorizar. Toda essa liberação tem que ser feita. Tem que ser feita. Então era muito místico, vamos dizer aí que há uns... Eu vou dizer 20 e poucos anos atrás, era místico mandar um esquife de avião. As pessoas... era muita burocracia. Então as funerárias mandavam muito no terrestre. Por quê? No terrestre você não pega nada. Pega a guia do delegado ali e vai embora. E pode levar o corpo embora. Exatamente. Mas agora não. Modificou-se, as funerárias se adequaram a isso, entendeu? Se adequou. Então hoje o custo para mandar um corpo de avião, um óbito, né? Não chama corpo, um óbito, ou alguém que faleceu, popularmente a gente chama de esquife no aeroporto. Ficou muito mais barato do que mandar terrestre. É mesmo? O custo, então, é que as pessoas, quando falam de transporte de avião, as pessoas assustam um pouco. Não, é muito barato. Tem empresa que cobra preço fixo e tem empresa que cobra por quilo, a passagem. Então, eu vou até te dar valores aqui, ó. Hoje em dia, por exemplo, se você for... faleceu algum parente aqui, eu quero mandar para Salvador, vai. Ele não gasta mais que R$4,5 pau. Se ele for mandar de carro, no mínimo uns 15 mil. Meu Deus, nossa, como é diferente. Então o custo é menor. Custo menor, aí você tem que notar um monte de coisas. Você imagina que na estrada são 3 dias. Um avião é 2 horas. E fora que o corpo vai deteriorando também, né? De qualquer forma, eles têm que embalsamar, né? Embalsamado não tem problema. Dura quanto tempo embalsamado? Deve durar uns 20 dias, dependendo do que foi feito. Então você consegue, um corpo embalsamado, você consegue segurá-lo sem o sepultamento durante uns 20 dias, o corpo perfeito. Até mais. Na verdade, até 1 ano, se quiser. É mesmo? A gente teve um caso de um padre que faleceu antes da pandemia. E o que aconteceu? Veio a pandemia, travou os voos. Tive que segurar o padre. É verdade. Padre? Fiquei, acho que 1 ano. Quase 1 ano com ele. Meu Deus. E não cheira nada? Nada. Aí, o que você tem que fazer? É um processo... Embalsama o corpo certinho, põe dentro da geladeira. Tem alguma esperança dele voltar? Acho meio difícil. Será que volta? Coloca dentro da geladeira e toda semana você tira e hidrata. Faz uma hidratação. Com creme e tudo para não ressecar a pele. Mas isso é por conta de vocês que trabalham na funerária? A família, né? A família contratou. Então vocês ficam responsáveis por fazer esse tipo de serviço. Exatamente, mas... Caramba, Lúcio.
Ficou quase um ano, viu? Aí ainda bem que liberou uns voos lá, era um padre, aí ficou mais fácil até para liberação. Você vê que eu tô com esse bate-papo aqui com o Lúcio Ferreira, falando sobre o ramo funerário. Tá muito bacana, muito legal. Continue aí com a gente, porque muitas coisas vão acontecer aqui nesse programa, aqui, nesse podcast. Uma figura carismática, enigmática, que conhece tudo sobre o último adeus. Quando você faz, então, esse embalsamento do corpo, então, quando o corpo é sepultado e enterrado, ele demora muito para... Qual é a palavra correta mesmo? A decomposição. Sim. Vamos de novo. Você fez uma pergunta uns minutos atrás da evolução da funerária. Sim. Aí veio a evolução. A tanatopraxia, que é um processo de conservação temporária do corpo. Entendeu? Então, hoje tem empresas que fabricam líquido próprio para isso. Como é que funciona? Por exemplo, eu preciso transportar um corpo daqui para Bahia. Legal. O cara vai aplicar esse líquido, o corpo durante 8 dias ele está tranquilo. E aí o que acontece? Colocou lá debaixo da terra, em 3 anos ele está decomposto. Por quê? Porque são técnicas. Nós temos produtos homologados temporariamente. O que acontecia antes? Quando usava formol naquela época, que era antiquada, o corpo demorava 10 anos. Porque a gente aplicava o formol sem saber a quantidade certa. Agora nós temos a quantidade certa. Tá vendo isso? 10 anos sem se decompor. Agora a gente sabe, o líquido, ele já está falando, é temporário. Eu estou falando coisa de estudos, tá? É por isso que quando tinha aquela exumação, nego desmaiava, caía tonto do lado, que viu o corpo perfeito do lado. Até hoje tem. Tinha até dúvida se o cara morreu ou não. Até hoje tem, porque os corpos, se você aplicar errado o formol, você mumifica um cadáver. Não vai decompor nunca mais. Então ele fica durante anos e anos... Não vai. Se 5 anos você abriu, está inteiro, vai continuar mais 5. Meu Deus. Mumificou. E você vê isso daí nas grandes massas, né? Nas pessoas comuns, eles não têm esse tipo de informação. Isso é uma informação importantíssima. Até hoje parece brincadeira, mas tem funerárias pequenas, nessas cidades que são mais distantes dos centros urbanos, que eles ainda utilizam isso, que é o formol. O formol ele tem várias especificações, é 30, é 20, e dependendo de qual ele é muito forte. O formol, na verdade, você tem que aplicar, são 300 ml para 8 litros d'água. Às vezes o cara acha que é pouquinho e põe mais. Na hora que você injeta o formol no corpo humano, pela máquina, ele endurece em menos de 1 minuto. É mesmo? E se você não pôr na posição normal de velório, você não consegue voltar mais. Se o cara ficou com o braço esticado pro lado direito, você não volta mais. Ou seja, você não consegue colocar dentro do caixão. Ele mumifica em menos de 2 minutos. Só se quebrar. Se você exagerar na dose do formol, você mumifica e você não consegue fazer um trabalho de colocar dentro do Você já teve alguma mais. situação atípica desse jeito? De exagerar, não. A gente fez uma época um caso que a gente colocou um pouco mais, aí foi proposital. Colocamos um pouco mais de formol, mas foi uma época bem longínqua. Porque como o corpo ia para o outro, se não me engano, para a Bolívia, e a gente ficou meio com medo de dar uma deteriorização e a gente não tinha geladeira. Então aí a gente resolveu dar uma aplicada. Então, mas a gente colocou na posição certa. Eu sei que você é especialista em trabalhar Portugal, Estados Unidos, Colômbia e outros países. Qual que é o país mais burocrático para você fazer esse termos de translado? E outra coisa também, como funciona? Por exemplo, o cara morreu em Los Angeles, aí você tem que trazer ele para o Brasil. Como você faz todo esse processo? Países burocráticos, a China, né? A China? A China é terrível. Não quer liberar? E é difícil. Cuba também eu tive uns probleminhas, mas ainda consegui. Mas a China é terrível. Não tem muita informação, eles são muito restritivos, entendeu?
Se eu não me engano, não tem nem consulado da China aqui no Brasil. Não tem consulado da China no Brasil? Dá uma olhada, não pode falar bobeira. Se não tiver consulado da China no Brasil, é o fim. É país comunista, né? Sabe, né? É meio complicado lá. Eles não têm muitas informações. Não sei se eu falei besteira, se não tem, mas eu sei que teve um caso aí que eu não consegui. Foi muito difícil. Foi difícil? Foi difícil, não consegui. E aí, fica lá o corpo? Aí a família tem a opção de cremar ou de sepultar no Brasil e depois levar os ossos, sei lá. Fica mais fácil do que levar o corpo. Outra pergunta que você falou, como que era o processo? Não, esse processo, porque que acontece? O cara morreu lá em Los Angeles, vamos dar um exemplo. Aí tudo bem, a pessoa morreu, porque muita gente que vai estar assistindo a gente, tem pessoas que vivem no exterior. E eu sempre me coloco no lugar das pessoas quando eu estou fazendo alguma coisa para muita gente assistir. E uma pergunta que eu sei que as pessoas querem fazer, por exemplo, não que aconteça, ninguém deseja que aconteça, mas você perdeu uma irmã que está em Los Angeles, morreu lá. Aí ela precisa trazer essa irmã para o Brasil, para São Paulo, para ser sepultada. Ela procura o Lúcio, o grupo Silvio Santos. Qual que é o procedimento que vocês tomam? Como funciona essa dinâmica aí? Explica pra gente. A gente sempre tem parceiros em alguns países, né? Em alguns países a gente tem parceria. Existem duas formas que a família pode fazer. Pode nos contratar. O que eu vou fazer? Ligar para o parceiro que está na cidade, mandar ele fazer tudo. Ah, tá. E cuidar dos trâmites. Tem uma pessoa lá responsável. Isso que eu queria saber. Eu geralmente não aconselho a família a fazer isso. Mas tem gente que quer. Ele mesmo fazer. O que eu faço? Assim, eu te dou toda a ajuda que você precisar, mas você faça aí. Por quê? Se eu tiver que fazer isso, eu vou ter que cobrar um pouco mais dele. Primeiro, eu vou intermediar um trabalho, que aquele trabalho está lá. Segundo, tem taxa. Toda vez que você manda um dinheiro daqui para lá, às vezes o cara me paga no Brasil, eu tenho que mandar para lá. Putz. Aí vem o imposto federal. Então, assim, não compensa muito para a família. Então, se a família está caçando preço, fala, Lúcio, dá para fazer mais barato? Assim, vamos fazer o seguinte, eu te ajudo, você contrata a funerária e deixa que eu desembarco aqui. Sai mais econômico e fica mais tranquilo. E aí eu não onero a família. Mas e a pressão, desculpa te cortar, e a pressão psicológica, não é melhor deixar tudo nas suas mãos, você já faz logo e pronto? Bom, aí é uma questão da família. Tem gente que procura preço e tem gente que procura comodidade. Aí você tem que olhar, eu sempre dou as duas opções. É bom frisar isso aí. Tem gente que, eu não tenho condições de não, eu quero ter essa dor de cabeça, tá bom. Então eu explico tudo certinho. Mas eu não quero dor de cabeça nenhuma. Tá bom, só vai pagar um pouco mais, ciente que tem taxas. Enviar dinheiro para o exterior, acho que se eu não me engano, é quase 20%. Esse translado internacional é uma coisa que as pessoas, às vezes você vê na televisão as pessoas pedindo ajuda, né? Porque não consegue trazer o corpo por burocracia, né? E vocês, a funerária de vocês, a Silvio Santos, é especializada nisso, né? Faz direto. Às vezes pedem porque a embaixada ou o consulado não paga, né? Sabe disso, né? Não? Não sabia disso. O governo brasileiro não paga nada. Meu Deus. Para trazer ninguém para lugar nenhum. Não tá nem aí. Não paga. Então o que acontece? Aí eu mesmo aconselho as famílias. Falo, se vocês estão ruins. É muito difícil uma mãe que às vezes, uma mãe que está no Brasil, um filho ou a filha falece lá fora, ela não possa ver, né? Também é triste, né? Se a pessoa não puder ver. É cruel até, né? Chega a ser cruel, né? Então, eu aconselho sempre que faça vaquinha. Tem muita empresa aí que ajuda. O Brasil é um país solidário com essas coisas, entendeu? Eu mesmo já fiz muito. Já desembarquei muito corpo de gente que não tinha condições. A vaquinha, né? Na internet. Quando o cara fez uma vaquinha lá, teve um caso aí que aconteceu, foi um jovem. Eles fizeram uma vaquinha. Ele pediu, se ele pediu para trazer o corpo, quem era eu para cobrar para desembarcar? Eu não cobrei dele, entendeu? Não cobro. Se eu estou vendo que a família não tem condições, eu tenho que fazer minha parte social também. Entendeu? Então, se não tem condições, fez vaquinha, todo mundo pagou, traga que eu isso é muito bacana, você está falando aqui que é o lado ser humano também do atendimento, né? Que a gente está falando do atendimento totalmente mecânico, que procedimentos, como que eles costumam falar? Nossa, eu esqueci o nome, gente. Protocolos.
protocolos, mas tem um lado humano também que vocês veem isso, né? Quando a pessoa também não tem condições nenhuma, né? Se a pessoa fez uma vaquinha virtual, é sinal que estava ruim. Não tem dinheiro. Qual que é o termo popular? Desculpa te cortar. Mal tem onde cair morto. Não é o termo que as pessoas falam muito? A gente também tem nossa parte social, acho que isso é fundamental. Há uns anos, um tempo atrás, eu vou até voltar de novo. Eu preciso voltar com isso, porque antes eu divulgava, hoje eu esqueci até de fazer essa divulgação. Por exemplo, eu não cobro bebê. Eu não cobro. Você vê como que é uma coisa muito digna que você faz. Eu faço qualquer tipo de transporte de criança, de graça. Aí, inclusive, tem uma mulher que ligou, ela perguntou, e aí caiu no meu telefone. Precisar fazer um transporte de um bebê. Quanto que é? Eu falei assim, aqui não é nada. Ela não acreditou, não. Eu falei assim, a senhora vai acreditar na hora que eu terminar o serviço. Ela não acredita, né? A política da empresa é essa. Lógico, existe exceções para quebrar a regra. Depende muito da questão para não cobrar. Entendeu? Eu não faço, não é menção de ser pobre, nem rico, nem nada. A gente geralmente eu entendi a sua política. É uma coisa humanitária mesmo. É uma coisa de. Depende muito da regra. Eu não olho quem é, se tem dinheiro ou não. Não, eu te conheço faz anos, não é diferente. Então o que aconteceu? Aconteceram alguns fatos, por exemplo, dentro da empresa, porque não sou eu que atendo o telefone. Todo mundo sabe que não se cobra bebê, mas às vezes teve atendente que cobrou. Então já vou deixar bem claro que teve alguns casos que eu não vi. Passou por fora. Eu não vi. Quando eu fui ver já estava. Não dava muito para voltar, mas teve casos que eu devolvi o dinheiro. Falei assim, devolve o dinheiro para a família. É porque a direção de uma empresa não é fácil, não é sempre você que está à frente de tudo, né? Às vezes tem outras pessoas que você delega. A gente deixa o aviso, deixa tudo. Aí eles, se mudar qualquer coisa. Mas estava no sul e ia, por exemplo, para o norte. Eu não achei que não tinha que cobrar. Então, aconteceu alguns fatos. Mas assim, era uma campanha que eu fazia muito. Eu divulgava na internet. Enterro de criança eu não cobro nada. Pode fazer o que quiser, para onde que quiser. Desde que seja nacional. Internacional é um pouco mais complicado. A Gol, há um tempo atrás, me dava essa oportunidade, né? A Gol não cobrava de mim. Entendeu? Voltou a cobrar, mas para mim também não tem problema nenhum. Entendeu? Mas é uma campanha que eu quero voltar. Eu vou chamar. Por isso que Deus te abençoa bastante, por conta dessas coisas que muita gente não faz. Porque quando morre uma criança, é uma coisa muito forte, né? A pessoa não está esperando aquilo, né? Porque é um ser tão iluminado, né? Na verdade, quando morre alguém já é um problema, né? Uma criança é um pouco mais porque não viveu um momento, estava ali no começo, choca um pouco mais, né? E os custos operacionais de uma criança é muito baixo, de funeral, muito baixo. Eu não tenho nem o que cobrar. O custo de um caixão é muito barato. Mas tem pessoas que extorquem as pessoas nessa área, né? Sempre tem, né? Às vezes não dá. Todo ramo de comércio, seja lá o que for, sempre tem o mal profissional. Tem os lobos maus, né? Não tem jeito. Outra coisa que eu quero falar com você, que também o pessoal quer saber, nós passamos pela a maior pandemia da história. Covid-19. 5 milhões de mortos em todo o mundo. Enterrou muita gente pela pandemia. Como é que foi o protocolo? Como que vocês... o grupo Silvio Santos reagiu? Teve esses protocolos aí que não podia ter velório, abalou muito o sistema. Fala um pouco pro pessoal de casa aí. Pra mim ficou muito ruim. Eu acho que se pro taxista ficou ruim, porque não tinha ninguém na rua para levar, pro Uber, que não tinha ninguém na rua para levar, ficou ruim, pra mim também ficou. Não entendi. Mas o seu ramo é funerário, então, morrendo todo mundo o tempo todo. O meu foco é o transporte, né? Eu não podia transportar. Então, se eu não podia transportar, eu fiquei na berlinda. Entendeu? Então, ficou muito ruim. É uma coisa nova a pandemia. Eles criavam um protocolo, mudavam. E ninguém entendia nada. Então, sempre proibia, né? Tudo proibido. Teve muitas situações difíceis até a mãe queria levar o filho e não conseguia, entendeu? Então, para mim, especificamente, ficou muito ruim. Eu não podia transportar. E infelizmente, cada 10 que falecia, 9 era Covid.
Entendeu? Se você tivesse uma leucemia, passasse por alguém por Covid, o médico ia dar Covid. Você acha que existiu, particularmente, uma autovalorização da pandemia para lucros de outras pessoas? Olha, Foi o maior, os números foram maiores do que eles colocaram, ou menores? Assim, é difícil você emitir um tipo de opinião dessa quando a gente está falando sobre uma coisa regional, né? Eu tenho que responder para São Paulo, mas algumas coisas, né? Então é difícil, porque assim, antes da pandemia existia muitas mortes, o câncer matava, tinha muita gente que falecia de câncer, tinha muita gente que falecia de mal súbito, tinha muito ataque cardíaco. Então isso, de repente, na pandemia, ela deu uma parada sobre isso. Eu não sei dizer se o Covid necessariamente o cara falecia, por exemplo, de um ataque cardíaco, se o Covid ajudou o ataque cardíaco. Você está se esquivando dessa pergunta, porque você é um cara inteligente. Não, você é um cara inteligente. Isso é um tipo de coisa que, assim, se a gente for falar isso aqui, vai criar uma polêmica. O cara da funerária está falando. É melhor não correr muito. Então, assim, é difícil você. Eu não tenho números, eu só posso responder que antes. Mas você que é o cara que está lá na labuta. Esse dia o cara me perguntou, labuta, pô, o que é labuta? Labuta é trabalho árduo. Entendeu? Você que está lá todos os dias nesse ramo, você tem um conhecimento de causa, que nem você está falando aqui para mim. As pessoas antes tinham muito ataque cardíaco, morriam disso. Sim. Aí depois só foi Covid. Pois é, achei estranho. Os meus negócios ficaram ruins, entendeu? Não que a gente queira que todo mundo morra, mas eu tinha um certo número de óbitos por mês, eu já não conseguia fazer porque tudo Covid não podia transportar. Então, é difícil emitir esse tipo de opinião. É até perigoso, né? Não vou ficar emitindo um tipo de opinião dizendo que isso foi uma farsa nem nada. Realmente morreu muita gente. Mas se alguém falar que funerária lucrou com isso, está muito enganado. Não? Não. Eu conheço muita gente de funerária, eu liguei para uns amigos do sul, do norte. Todo mundo reclamou. Os velórios estavam sendo tudo, pega aqui, enterra ali. Toma lá da cá, pá. Ninguém queria mais saber de coisas mais, de cerimônias, então ficou ruim. Mas, ao que parece, à vista de quem é leigo, parece que todo mundo lucrou milhões, assim. Vocês lucraram milhões, mas para vocês não foi tão fácil, né? Não teve nada disso aí. Pelo menos eu, para falar que eu não tive lucratividade, teve uma coisa que eu notei. As cremações aumentaram muito. Teve crematório que estava com basicamente quase 200 corpos por dia para cremar. Nossa! Teve crematório que teve que falou não traga mais aqui, que aqui não cabe mais. Assim, tava feio, né? Nesse aspecto achei que aí sim, aí eu migrei um pouco para cremação. Eu peguei algumas coisas assim, justamente também por causa disso, Covid, tinha que ou vai direto, entendeu? Por outro aspecto, se você olhar para uma visão mais ampla, e se eu olhar para o meu negócio, para mim o de Covid estava bem melhor, se você quer saber, porque o funeral ficou mais curto. Eu não tinha o trabalho de levar para velório, para tirar, levar. Era só levar para o cemitério. Ficou mais econômico e mais curto. O pobre, ele chora mais do que o rico no velório. Você que está acostumado a fazer vários velórios, tanto da classe baixa quanto das pessoas de poder aquisitivo maior. Qual que é o sentimento, as pessoas expressam? O que você viu sobre isso? Eu acho que as pessoas que são um pouco de poder aquisitivo mais baixo, né? Pobre não seria muito a palavra ideal, porque pobre tem várias derivações, né? Pessoas que são pobres de espírito também. Pelo modo afetivo, né? São pessoas mais apegadas, entendeu? Gostam do ente querido um pouco mais e sempre... Eu acho que as pessoas que têm um poder aquisitivo menor, elas sempre buscam estar próximo ali do que gostam, sair mais. Pessoas que têm poder aquisitivo alto sabem como é que funciona. O cara pega um avião, vai para Miami, depois eu vejo. São mais frias nesses aspectos, encarar a morte um pouco mais diferente, né? Pelo menos os funerais que eu fiz foram todos assim, né? Posso estar falando bobeira, mas... Não, você está falando o que você conhece. O que... A gente está sendo transparente aqui. O que eu acho é que as pessoas
são um pouco ter uma classe um pouco menos baixa, o poder aquisitivo menor, elas são mais amáveis com os entes queridos, né? Se desesperam, ficam tristes realmente, entendeu? Pessoas um pouco mais de poder aquisitivo maior, elas são um pouco mais frias nesse aspecto, encaram a morte de uma maneira mais tranquila, né? E lembrando que a morte depende muito que tipo de morte foi, entendeu? Morte natural ou morte violenta. Tem diferença da morte violenta? As pessoas ficam mais indignadas? O que acontece? Nesse aspecto, se a pessoa faleceu de um acidente, realmente as pessoas, independente da classe social, vão estar todas abatidas. Aí derruba todo mundo, entendeu? Morte natural não. Morte natural cada um tem uma reação. Entendeu? Mas morte violenta, aí sim, aí é uma morte brutal, uma pessoa jovem, faleceu, então as pessoas ficam mais sentimentais com isso. Por que veio aquela guerra da máfia das funerárias? Teve várias reportagens e tal, o pessoal fala assim, pô, a máfia das funerárias. Como começou essa parada aí? Teve várias reportagens de máfia, né? Eles falam máfia da funerária, máfia tem em tudo quanto é lugar. Entendeu? Aí depende. É o que eu falo. Monopólio de um grupo só e tudo quanto é lugar? Isso tem no Brasil inteiro, né? Sempre vai existir isso aí. Às vezes tem estados, por exemplo, Florianópolis. Florianópolis tem uma central que só as funerárias de lá podem retirar. Não dá oportunidade de outras funerárias fizerem um preço melhor. Tem que pagar o preço deles. E onde tem monopólio tem o quê? Tem preço alto. Porque ele faz o que ele quer. Entendeu? Então, não tem a segunda opção? Não tem a segunda opção. Então, quando fala o que acontece? Televisão nunca vai vender coisa boa. Um programa, por exemplo, policial, ele tem que vender. Para ele ter audiência, precisa do quê? Ele precisa de uma coisa ruim. Chama atenção. Chamar atenção. E bota. Então, falar de máfia de funerária é isso aí. Eles querem chamar atenção, falar, você parece que. Não, nada. Às vezes, eu vejo algumas reportagens que aconteceram. A mídia já te procurou para falar sobre isso. Algumas vezes, de algumas situações, né? Teve uma reportagem, por exemplo, que o cara citou lá que estava pagando uma propina. Entendeu? Então, arrumando o atestado de óbito, sem precisar passar pelo ML, essas coisas, sem fazer os trâmites legais. Mas isso é um caso muito isolado. Quando você fala uma máfia, você dá a entender que todo mundo está no mesmo bolo. Mas são casos. Dentro no ramo funerário, por exemplo, tem várias pessoas que trabalham. Tem pirata. O que mais tem no ramo funerário é pirata. Explica, pirata. Pirataria é o cara que pega um carro, compra um carro funerário e fica na porta do ML, do hospital. Já dorme ali. Já fica ali, bate nas suas costas lá, Pedro Paulo, tranquilo, não, eu quero te ajudar. E vai te levar, aí você tá ali, você perdeu um parente, uma mãe, você tá abalado. Você tá à mercê daquele cara. Fala isso. Era isso que você precisava ouvir. Eu vou te ajudar. Aí você pensa que não, você já tá levando mais do que... O cara já levou até a sua casa embora. E aí você ajudou um pirata sem saber. Aí, se for perguntar para você depois com mais calma, fala, pô, eu não sabia, o cara me abraçou lá. Então é assim. Então, pirata é o que mais tem no Brasil. Eu não falo só de São Paulo, tem em muitos lugares. A pirataria acaba com o ramo funerário. Aí um pirata acaba fazendo uma bobeira. Eu converso muito com o Lúcio, que a gente tem uma particularidade, porque tem um programa Chutando o Balde, né, que é um programa televisivo, e ele acreditou no projeto e patrocina, anuncia com a gente a funerária. E ele falou para mim uma coisa, tem coisas que ficam marcadas na nossa cabeça. E uma das coisas que você me falou que ficou marcada, que vai ficar acho que pro resto da vida, são essas diferenças que existem no sepultamento e no velório das pessoas, nos estados. Por exemplo, você falou que em Minas Gerais o povo de lá tem um comportamento, em São Paulo já é outro, na Bahia já é outro. Por que acontecem essas coisas? Explica um pouco. É verdade. A gente tem as pessoas que às vezes querem entender por que a minha empresa ela consegue trabalhar no Brasil inteiro sem ter nenhuma unidade lá. Entendeu? Mas isso é um trabalho de muitos anos, eu viajei muito. Até um antigo sócio, foi muito ele que colocou isso dentro da empresa, viajamos muito, fomos entender as culturas. Infelizmente, cada estado tem uma cultura diferente.
Vamos começar pela Bahia. A Bahia, eles são muito apegados. O povo baiano é um povo muito apegado. Entendeu? Nas pessoas, no ente querido. Eles são grudados, eles são família, entendeu? Se você descer um pouco mais para baixo, paulistano, talvez nem tanto. Talvez um velório do paulistano aí vai 3 ou 4 pessoas, mas no velório de um baiano, por exemplo, vai umas 80 pessoas, véio. Entendeu? Minas Gerais vai ficar entre o meio termo. Em Minas, ainda tem o hábito de algumas cidades velar na residência. Ainda velam na residência. Aí você leva o corpo, vocês levam o corpo até dentro da sala. Deixa lá na sala. Na Bahia também tem essa cultura. Entendeu? Tem lugares que o pessoal faz festa. É um direito de cada um. Festa também? Em Minas, vou falar Minas, nos outros estados eu nunca fiz, mas em Minas. Contrata cantor famoso? Minas e Bahia, sim. Pra tocar nas festas? Não, mas já alguém leva uma sanfona. Entendeu? E alguém faz um batuque. Você já passou por essa situação? Já bebi junto com o pessoal lá. Um dia eu fui num velório aqui em São Paulo, cheguei lá, tava um cerveja do lado ali, perguntei, falei, festa? Eu falei, não, eu queria que todo mundo bebesse. Não, eu falei, então vamos continuar. Conheceu todo mundo, menos o morto. É interessante. E Rodrigo? Todo mundo conheceu, menos o morto. Isso é interessante, que em Minas vou falar na Bahia, que eu já fiz, eles ainda enterram na fazenda. Na fazenda? É. Enterra lá mesmo. Enterra. Mas pode esses enterros assim? Pode, velho. Se a prefeitura não diz, o poder público, acabou, não tem muita derivação, não. Naquela época existia cemitérios. Morreu um parente meu, exemplo, que a gente fala para muitas pessoas, então às vezes as pessoas não entendem, tem que ser bem categórico. E eu tenho um terreno, uma casa grande e quero sepultar dentro do meu quintal. Posso fazer isso? Em cidades grandes, não. Não, por quê? Em pequeno, porque aí já foge do padrão, né? Seria a ocultação de cadáver? Aí tá fora do normal, né? Aí precisava de uma ordem judicial. Você pode. E provavelmente não iriam dar. Não sei. Pode dar. Pode dar, sim. Eu fiz um trabalho uma vez que o proprietário foi sepultado na sala de biblioteca dele. Mentira. Fiz. Na sala da biblioteca? Ele pegou uma ordem judicial, o juiz deu. O juiz só mandou que o poder municipal olhasse se tinha as regras básicas para sepultar uma pessoa ali. Mas ele deu. Então você faz o que você quiser. Esse era culto. Você faz o que você quiser. Se era aquele seu desejo, você acha que é difícil? Não, vai para a justiça. Se a justiça liberar, acabou. Tem todo o termo judiciário e tal. Tem que fazer tudo certo, né? Quando é um crime quando é um crime, é um assassinato, é mais difícil a liberação do corpo? Por conta da perícia e tal? A liberação, talvez não. Porque eles não se opõem a isso. Mas uma cremação, talvez um transporte para outro país, isso fica um pouco mais complicado enquanto não se termina o inquérito, né? Entendeu? Porque aí, se precisar de exames, a cremação cremou, acabou. Como é que você vai pegar exame depois de cremado? Isso complica. Se for, por exemplo, um assassinato, só o juiz libera. Isso aí tem que ter um argumento muito bom. Entendeu? Para outro país também fica complicado, porque tem um inquérito rolando. Agora, para sepultamento, não. Eles liberam, tanto para IML ou hospital, eles vão liberar tranquilamente. Teve um caso particular, eu não tô mentindo aqui, não tô fazendo média para ninguém, porque o intuito não é esse aqui. Que teve um falecimento, eu notei do profissionalismo de vocês, porque às vezes a pessoa fala, tem muita mentira, viu, Lúcio? Tem. As pessoas estão muito maquiadas hoje em dia. As pessoas falam que não é, inventam histórias, mas uma coisa que eu vi que vocês trabalham de verdade, não tô rasgando seda, a Mônica, minha esposa, tá aqui, me conhece, eu não puxo o saco de ninguém. Não é meu feitio, até por isso que eu trabalho para mim mesmo, não consigo puxar saco de ninguém. Eu sou uma pessoa autêntica. Eu vi que o trabalho de vocês é muito sério, porque a gente começou aquela relação que a gente rompeu há alguns anos, que não tinha contato um com o outro, e faleceu aquele amigo meu, e eu passei o contato para vocês, e o cara falou para mim, nossa, mas eles foram extremamente profissionais comigo,
E eles falaram comigo que eu não precisava pagar nada porque eu posso requisitar da prefeitura. Eu não sei qual foi o caso. Sim. Mas vocês foram de uma transparência que muitas das funerárias não fazem isso. Não, tem funerárias boas, né? Quando a gente fica só achando que a gente é bom... Não estou falando que vocês são ruins. Mas eu estou dizendo que o atendimento de vocês foi primordial. É primordial. Analisa bem. Quando... Oi? Doação de órgãos. Não precisa que a prefeitura dá. Eu tenho que falar isso para ele. Eu sei. Desculpa, eu não tinha nem lembrado. É doação de órgãos. Quando você não pode jamais, em qualquer tipo de negócios, omitir certas coisas para ganhar um dinheiro. Então, quando alguém doar o órgão, ele tem um enterro de graça? Tem, a prefeitura dá. Porra, que legal. É uma lei. Olha isso aí, pessoal. É uma lei. Isso aí. É uma lei. Em São Paulo, você pode sepultar gratuitamente. Entendeu? É uma lei. Então, assim, eu não tinha como não falar para ele. Porque se eu omito um tipo de coisa desse, ele pode, eu posso ganhar o dinheiro dele e amanhã ele vai saber disso aí de alguma forma e nunca mais ele vai falar, pô, eu fui enganado. Então eu prefiro não ganhar, mas explicar para ele. Se bem que a gente não tem essa política dentro da empresa, né? Empresas sérias fazem isso. Quando você contratar um trabalho meu, você vai ter toda a verdade que você precisa. Eu não vou fazer nenhuma média para te agradar. É o que é e pronto. Isso. Vou tentar te ajudar. Por quê? Porque você está com uma situação e às vezes você fala para mim, não, eu quero levar o corpo aqui lá para outro país. Fala, Pedro Paulo, esse corpo não dá para ir. Está faltando um documento, está faltando um documento. Eu quero te ajudar, mas infelizmente, por causa disso você vai ter problemas. Vamos encontrar outra solução. Entendeu? Mas você também não pode romper o sonho ou aquilo de uma pessoa que perdeu um parente. Eu não posso ficar dando não para ele. A expectativa. Eu também não posso dar o não toda hora, né? Porque a gente já nasce ouvindo não, né? Quando criança, toda hora você vai para um canto, não. As negativas são eternas. Exatamente. Então você tem que dentro da psicologia, chamar ele, conversar bem, explicar. Mas na minha empresa é proibido a palavra não. É proibido. Jamais diga não para o cliente. Porque não é o que ele está esperando. Você está rompendo o desejo de alguém. O não, ele é terrível. Então, assim, você tem que parar e chamar e conversar. E explicar que aquilo não tem nada a ver com a gente, mas infelizmente as leis são essas, entendeu? Existe um padrão de atendimento. Existem as leis. Precisa ser cumprida as leis, entendeu? Mas desagradar o cliente, falar, não, porque ficar aquela coisa de só vendendo dificuldade, não. Eu tenho que vender a facilidade. Se você me contrata, você não está querendo. Você tem um problema. Cabe a mim resolver. Não, mas tem um problema, porque morreu, né? Mas cabe a mim fazer né? O quê? Cabe a mim resolver. É a minha profissão. Se eu não for bom nisso, então eu vou ser bom no quê? Se você trabalha com uma coisa e não for bom nisso, então está na profissão errada. Entendeu? Infelizmente, tem pessoas que usam de má fé, entendeu? No caso do seu amigo, eu tive que ser bem específico, né? Pedir para minha atendente, explicar para ele todos os processos para não ficar dúvida. Você sabe que foi... Eu não te falei isso. Ele ligou para mim porque... Uma perca de uma irmã. A família toda, e essa irmã que tinha falecido era uma irmã muito importante para eles. Era uma que articulava, mais velha e tal. Era tipo, depois da mãe era ela. Entendi. E ele falou para mim, nossa, mas aquele seu amigo da funerária lá, ele foi extremamente profissional. Porque eles, além dele falar que eles não cobrariam nada, porque era obrigação da prefeitura, já que houve... Sim. Doação de órgãos. Exatamente. Ele orientou a gente, a pessoa me orientou, não foi você diretamente, foi um funcionário, lógico, que orientou como deveria ser feito. E ele falou assim, olha, eles estão de parabéns. Eu conversei com ele. Né? Conversei pouco com ele, expliquei que eu ia pedir, eu estava dirigindo, falei para ele, eu vou pedir para a atendente te auxiliar, peguei minha funcionária mais de confiança, que sabe como é que funciona, dei as instruções para ela e falei, atenda aí. Se ele tivesse me pedido de graça, eu tinha dado. Se é amigo dos meus amigos, são meus amigos. Entendeu? Eu achei fantástico, porque muitas pessoas exploram esse mercado da morte, porque é um momento que as pessoas ficam fragilizadas, né? Existem momentos da vida, por exemplo, o ser humano ele é pautado em algumas regras. O prazer.
Quando a pessoa quer ter prazer, ela paga o que tiver que cobrar. Ou seja, você tá embicando dentro de um motel. O cara fala, olha, é 250. Ah, passa o cartão. Você paga na hora. Porque você quer ter aquela sensação de prazer naquele momento. Quando é um momento de morte, é a mesma coisa. Você tá totalmente refém. Sim. Por isso que as pessoas que... Eu tô usando esse termo, desculpa até vocês de casa aí, que vão estar assistindo aí, de referência de motel, de situações, porque o ser humano é assim, são emoções. Eu sempre dou um exemplo de que funerária é como se fosse um carro quebrado numa estrada deserta e vem um guincho. O único carro que apareceu foi um guincho e ele fala pra você, olha, tem um posto a 10 quilômetros. Come aí. E você tá no meio do nada. Eu quero R$2.000, você paga. Eu sei porque já aconteceu comigo. No Rodoanel, lembra até hoje, eu tenho um Fusquinha, eu gosto de carro antigo. O Fusquinha meu estourou o motor no Rodoanel? Na ponte do Rodoanel. Só que não tinha acostamento. Vinha a carreta voando. Eu falei, eu preciso sair daqui. Encostou um guincho. Não, a carreta, aquelas carretas passam. Só passando queimando. Aí quando encostou o guincho, eu nem perguntei o preço, ele joga logo em cima. Então assim, funerária é a mesma coisa. Não, e as carretas passam, eu já tive essa experiência. Porque uma vez a minha moto acabou a gasolina no Rodoanel. As carretas passam, treme até seu cérebro. Treme. Você falou, quero sair desse lugar aqui, meu, que eu tô no inferno. E toma cuidado com isso, tá? Eu fiz um funeral uma vez em Diadema, ali na Imigrantes. O cara da moto só foi descer da moto. Ele só tirou a perna, quando ele fez assim, a carreta veio e pum, bateu na cabeça. Matou na hora. É os caras que vêm no rebite, né? Os caras loucos, esses caminhoneiros loucos, né? Você tá doido. Então assim... É a mesma coisa. Você tá no momento que você tá ali, puta, preciso resolver o problema. Você tá refém. Aí o cara chega, não, Pedro Paulo, eu vou te ajudar, fica tranquilo. Fica tranquilo, você tá em boas mãos. É o advogado do diabo. Lógico, não são todos, gente. Isso aí são os profissionais, os piratas. Talvez os piratas também não, porque tem pirata bom. Não é toda pirataria também que não presta, né? Tem os piratinhas bons, isso tem os que não prestam, então é muito profissionalismo. Como também tem nego de empresas grandes que fazem esse tipo de coisa. Mas por isso que eu falo assim, a gente faz até propaganda do Grupo Silvio Santos no nosso programa aqui no Chutando o Balde, que é um programa jornalístico que vai para várias emissoras de televisão. Quem acompanha o meu trabalho conhece, que é nosso apoiador. As pessoas, elas precisam ter o telefone, o contato de gente séria, porque a gente nunca sabe quando vai precisar. Porque de repente, eu não vou morrer agora, ninguém vai morrer agora, mas alguém morre. Faz parte da vida a morte. A sinopse da vida é bem fácil. É que ninguém pensa na morte. Mas é nascer, crescer, multiplicar e morrer. Já é bíblico, né? Não tem muito contexto. A gente vai perder Eu não vou estar aqui na Terra daqui a uns anos. Nem eu, nem você, nem ninguém. Nem todo mundo que está aqui na sala. Como a gente também tem nossos pais que vão falecer. Já não tenho mais os meus, já faleceram, mas quem tem pais vão falecer, é a tendência normal da vida. Não queremos pensar nisso. Ninguém quer perder uma mãe, né? Você vai querer ficar pensando, minha mãe vai morrer? Não vai. Então, ninguém pensa naquilo que não é bom. Rodrigo Braga fez uma pergunta aqui pra mim, aqui no ponto. Você faz translado de pet também, de animais? Isso parece brincadeira, mas é a coisa que mais cresceu foi negócio de pet. Bastante. É um mercado que está assim. Hoje é um membro da família. Então hoje. Faleceu como a branquela, né? A magrela. A cachorrinha dele, a magrela, ele tava com câncer. Ele ficou muito mal. Mal pra caramba. Sim, é um membro da família. Né? Uma membro da família. Um membro. Eu também tenho um. Então, fazemos também. Porque é tão simples de fazer. Eu tinha até conversado com uma menina de uma ONG. Ela queria fazer um trabalho de cremação de cachorros que são mortos na estrada. Vou até contar uma história para vocês. Fala aí. Todo mundo achou que eu era piadista nisso aqui, mas não era. Quando eu estava mais ou menos... teve uma época que eu comecei a trabalhar numa funerária. E teve uma época que eu saí e fui trabalhar por conta própria. Mas não como pirataria nem nada. As pessoas tinham um serviço, me passavam, eu terminava. Fazia muita viagem. Dentro do meu carro, isso eu devo a ter uma ex-namorada. Ela era muito apegada com animal, entendeu? E ela morria por causa dos cachorros, entendeu? Morria mesmo, a menina era terrível. Parava a rodovia, namorada. Parava a rodovia porque tinha um cachorro atravessando. Raposo Tavares, ela travou um monte de vezes, entendeu?
Então o que acontece? Toda vez que eu vi um animal falecido na estrada, eu parava meu carro funerário, eu sempre andava com uma pá e com um saco. E enterrava. Aí não tem que pedir liberação de corpo, né? Não, aí não tem nada, só pegar e sepultar. Eu sempre enterrei, entendeu? Então, o animal é um membro da família. Agora, hoje, na parte prática, hoje tem crematório, tem velório. Se você quer saber. Tem também isso? Tem. Explica pra gente. E tem mais uma coisa, tem a cremação. cremação e eu tenho uma menina que ela tá fazendo, sabe o que? Uns relicários e umas coisas que você pode botar, colocar o cachorrinho, as cinzas, né, da cremação dentro do negócio e guardar. Se você quer saber, antes disso ainda tem um empareamento do animal, que chama taxidermia. Se você quer lembrar dele a vida inteira, a pessoa faz a taxidermia como se ele estivesse vivo. Aí, Rodrigo, aí, ó. Entendeu? Fiz alguns, mas aí o que aconteceu? Como a taxidermia é uma coisa muito distante dos parâmetros, e quem mexe com isso é só quem mexe com o museu, a única mulher no Brasil que sabia fazer isso, ela foi dando curso porque ela queria parar. E você fez esses cursos? Não consegui porque não tive tempo. É um negócio muito bem detalhado, entendeu? E assim, eu perdi até o contato com ela, nem sei. E ela fazia museu de animal, porque a taxidermia sempre tem que dar uma manutenção, entendeu? Mas é um negócio muito interessante. Ela fez um animal, mas ficou perfeito. Eu nunca vi um animal, parece estar vivo. Você viu? Uai, a cliente pediu, eu pedi para ela fazer. O animal, um poodle, parecia que estava perfeito. Mas essa cliente, ela pediu esse animal pra ficar com ele em casa? Lá na estante. Nossa, mas é uma coisa meio esquisita, né? Ué, mas é um animal, né? Muitos já me perguntaram, tartaruga para embalsamar, já embalsamei tartaruga. Tartaruga? Peixe. Não, peixe não. A menina pediu da carpa para fazer uma... É sério uma isso? taxidermia da carpa. Peixe? Te mando as fotos depois para você ver. Ela fez um peixe, uma taxidermia do peixe. Vamos fazer o quê? Então hoje pet é tendência. Transportar é muito simples de transportar, é muito simples de cremar. Tem um cemitério específico para animal. Não. Existia um. Você sabe qual foi o primeiro cemitério animal do Brasil? Onde você mora? Lá em Itapevi? É. Você assistiu aquele filme Cemitério Maldito? Várias vezes. Nossa, aquele filme é muito louco, né? Ela não gosta, minha esposa não gosta, que é a Mônica, de filme de terror. Mas aquele filme... Você assistiu, Rodrigo, Cemitério Maldito? Nossa, cemitério... Os caras enterram, o bicho volta, né, meu? Nossa. Você pode ver que enterrou o cachorro e voltou, mas voltou estranho, né? E por causa daquele cachorro que voltou, todo mundo morreu, né? Uma das coisas mais interessantes de trabalhar em funerária é que nenhum filme de terror te assusta. Nenhum. Filme de vampiro, A Hora do Espanto e tal. Nada. Esse negócio de espírito, isso aí, pra mim, tá voado demais. Eu vou em qualquer lugar. E é engraçado. Se eu tô em casa e eu vejo um barulho, eu vou atrás do barulho. Mentira. Vou. Você vai ver ainda. Eu desço lá na garagem pra ver da onde que tá vindo o barulho. E tem gente que corre. Eu não corro. Eu quero saber da onde tá vindo o barulho. Entendeu? Mas não tenho medo. Medo de quê? Espírito. Que signo você é, Lúcio? Oi, Rodrigo. Engraçado, nessas coisas de funerária aí, alguma coisa engraçada, peculiar, muito sair. O que você viu aí nesse ramo? Tem muita história, né? Conta uma história aí pro pessoal de casa aí. Engraçada, não sei se tem alguma coisa muito assim que foge do padrão, mas teve não seja conservador. Eu sei que o pessoal da nossa geração é conservador. Não seja tão conservador. A gente não gosta, porque senão pode parecer uma coisa muito piadista, mas teve um caso que aconteceu e foi verdade. Há um tempo atrás, o meu professor sempre fala que a gente é artista, um agente funerário. Lógico que é. Por quê? O que a gente quer fazer? A gente precisa fazer um funeral que dê tudo certo. E aí tinha uma senhora que ela atrofiou a mão, o pé, então o que acontece? Ela não ficava reta no caixão. Então ela ficava muito embocada. Então assim, se você colocasse o pé dela normal no caixão, levantava o ombro. Então o que a gente fizemos? Batemos um prego de um lado e um prego do outro dentro do caixão e amarramos o arame no ombro. Para ela ficar retinha, senão ela ia ficar com a cabeça torta no caixão, entendeu? E aí batemos, levamos pro velório, deixamos lá.
E lá para as 3 da manhã, o velório começa assim. O velório no início tem 80 pessoas. Lá para as 2 da manhã começa a ficar 4. Só fica os mais fortes, né? Só os mais É fortes. só os que amavam mais, né? Às vezes os que amavam mais ficam. Aqueles velhinhos que estavam já da velha guarda ficava ali. A velha guarda. E aí o que aconteceu? Soltou o arame e ela levantou o ombro de uma vez. Entendeu? Tinha 8 pessoas, estão correndo até hoje. Meu Deus. Então. Levantou o ombro de uma vez, ó. Voltei. Então é isso. Tem muitas histórias. Às vezes são coisas engraçadas pelo momento. Essa história foi sensacional. Então. Tem muitas coisas que acontecem. Você olha assim, uns Já aconteceu de a gente levar o corpo no lugar errado? Demais. Uma vez, se você quer saber, olha, eu fui fazer um funeral e foram 2, vou contar a história inteira para você entender. Foram dois presos. Aqui, você lembra do Carandiru, que é em São Paulo? Sim. Você sabe que tem um presídio ali. Sim, o feminino. Feminino. E tal, mas aquele... E o da Polícia Civil? Isso, não. O feminino tem uma área que ele é para preso que fica doente. Entendeu? Enfermaria. Não sabia. Então. Não sabia. Aconteceu, os caras começaram a cavar um túnel. Entendeu? 2. E aí chegou no negócio do gás e alguém acendeu os queijos. Então, de onde ele estava, do túnel até a ponta, fritou. Beleza. 2 corpos, a menina, a família contratou a gente. Eu passei o dia inteiro no Instituto de Identificação para liberar o corpo. E aí, na hora que eu fui buscar, já tinham liberado um, né? Eram 2, né? E isso já era umas 9 da manhã. E aí o cara do MR pergunta primeiro, o outro tinha tatuagem? Eu falei, não. Não tem tatuagem na mão? Eu falei, não. Aí ele me chamou. Eu falei, ixi, deu bonde aqui. Falei, vamos lá. Tem tatuagem. Eu falei, aí chamou ela. É esse aqui? Não, não é esse não. Eu falei assim, quem tirou o outro? Foi a funerária tal. Liguei, trocaram o corpo. Bicho, na hora que eu liguei, eu falei pro cara da funerária, como é que tá o negócio? Estamos acabando de colocar o bloco aqui sepultado. Eu falei, desenterra, tá errado. Meu Deus. Desenterra, tá errado. Na hora. Rapaz, apareceu uma meia dúzia de gente naquele MR, uns gritando, outros pulando, uns acusando. E aí eu com pressa, né? Aí eu peguei e fui assim. Eu falei, putinha, só assina um documento pra mim pegar o meu ali, porque senão. Aí a mulher falou, não foi você que chorou a noite inteira no velório. Você sabe que você não acredita? Todo mundo no velório chorando. E chega de manhã, não era o cara. Eu vou te falar, aquilo eu achei incrível. Como é que alguém... isso daí, hein, Rodrigo? Você vê lá a noite todo o corpo, depois no seu cara, meu. Deixa eu te falar a máxima. Quem errou? O pai. O que aconteceu? Na hora de conhecer o corpo, em vez de eu olhar, ele só... É esse mesmo. É esse mesmo. Ele tava chamuscado, ele não tava queimado. Chamuscou e tal, mas não tava assim. Você a mãe não errava, né? Rapaz, a mulher ficou brava. Entendeu? Ficou aquele rolo todo, o cara trouxe o corpo, troquei, falei, vamos embora que nós temos o próximo. O que acontece? Que vocês erram, por exemplo, sepultamento. Sepultam um corpo que não é o corpo que as funerárias têm, e fica tudo na conta da funerária, né? Tem que ver quem errou, né? Às vezes não é a funerária que errou. O familiar erra, o hospital erra de trocar o nome. Tem que ver quem que errou, né? Ou o MR que mandou o corpo errado. Nesses 22 anos, teve algum caso de pessoas que foram constatadas mortas e estavam vivas? E eu nunca vi isso. Não? Nunca vi. Muito difícil. Primeiro que é o seguinte, vamos lá. Primeira tese, faleceu de morte natural. Hoje no Brasil, eles põem um aparelho que se tiver qualquer sinal, não é. Mas vamos supor que deu tudo errado ali e o cara vai, o corpo vai pro necrotério do hospital. A família vai caçar ainda a funerária. Já tem um tempo. Existe um tempo. Aí o corpo vem para quem? Vem pro cara da funerária. Ele retira e leva. Vai fazer tanato? Não vai? Então tudo tem muito tempo. Se o cara tiver errado, tem que sobreviver ali. Agora, se for fazer tanato e ele estiver vivo, vai morrer. E os famosos? Quem famosos que a Silvia Santos já sepultou já? A gente não pode ter esse tipo de pretensão de falar. A gente já enterrou alguns aí, entendeu? Vou falar de um só que foi muito interessante, gostei da história, entendeu? Que tem.
Gostei muito porque acontece o seguinte, o MC Catra... o Catra foi vocês que fizeram, né? Foi nós que fizemos. Pô, o Catra é gente boa, hein, meu? Eu não conheci, né? Porque faleceu, né? Não tinha nem como. Não conhecia. Não tinha Mas não como. reclamou também, né? Ele também não falou Não nada. reclamou tinha. nada. Eu nem perguntei pra ele como é que ia perguntar. Então, o assessor dele ligou antes, não comentou nada, mas fez um orçamento. A gente nunca onerou o preço, independente de quem seja. Um valor Isso é muito digno, né? Porque as pessoas, quando veem pessoas abastadas, cheias de dinheiro, querem cobrar mais, né? Às vezes não é isso. O artista, às vezes ele tem ali o nome, tem tudo, mas às vezes não tem não tá mais naquele pico de ter. Não tá com o dinheiro tanto. Não é assim. O dinheiro também não é tudo isso também. Então, e aí o Catra, quando falece... Você que é empresário, você sabe disso, né, Lúcio? As pessoas maqueiam, né? As pessoas olham para elas e falam, tá milionário, mas não é assim, não, né, cara? Não é não. É muito difícil manter empresa, como é difícil você conseguir... A gente consegue ter uma vida boa no Brasil, assim, tranquila. Mas dizer que tá rico não dá. Tem que trabalhar muito e muito. O Catra, em específico aí, foi o meu sócio que tratou, né? Meu ex-sócio. E aí faleceu, ele chamou, aí depois ele falou o nome, mas no princípio ele não falou quem era. Quando a gente foi pro hospital, foi ver quem era. Só que assim, a única coisa que eu falo para esse pessoal quando é artista é que é o seguinte: meu amigo, não vai mandar no caixão simples, né? Vou mandar no caixão bom. Nem que eu te dou aí o caixão, eu dou um jeito, faço a pergunta. Mas o pessoal tem essa de querer colocar um caixão simples? Eles querem preço, às vezes dependendo é preço, não, vamos. Eu vou queimar o nome da empresa, mas não, vai pro caixão bom. Até porque é muito. O pessoal tem mais visibilidade, né? Exatamente. E outra, merece. A gente que conhece de caixão, conhece modelo, quando eu vejo esses funerais aí, tem uns funeral aí, os caixão tão. Gente, o cara merecia um caixão melhor. Não é que é melhor o caixão, um caixão mais encorpado, entendeu? Mais diferente, caixão quadradão. Esse é o caixão ideal, entendeu? Esses caixãozinhos simples aí. Sabe que eu sempre tive uma curiosidade minha mesmo, pessoal? Existe um caixão reutilizável? Você usou ele, enterrou o cara, tirou de novo, o caixão tá ótimo. Dá pra usar de novo. Reutilizável de enterro não, mas existe caixão reutilizável de transporte. Você precisa remover um corpo, por exemplo, que tá... Não, aí tudo bem, mas eu tô dizendo pra você assim... De enterro, não. De enterro. O cara enterrou, não. Ficou 3 anos lá embaixo, puxou de novo. O caixão tá normal. Não tem. Não tem porque ele é projetado já para degradar junto com o corpo, né? Porque aí é madeira, né? Uma madeira até mais fraca. É um pinus, né? Entendeu? Então ela já é feita para derreter. Quanto tempo fica lá embaixo da terra? Nós tínhamos uma... Sem se deteriorar, a pergunta é essa. Nós temos uma legislação do Brasil que mudou, não vou te lembrar o ano exato do CONAMA, que mudou. Antigamente era 5 anos. E aí projetou-se que em 3 anos já degrada para adulto, 2 para criança. Então hoje a exumação é feita a cada 3 anos. Quando é feita uma exumação, a funerária também tem algum tipo de serviço que possa ser efetuado? É o que eu mais faço hoje, você acredita? É? Você acredita que o que eu mais faço hoje é exumar corpo e mandar para outro estado? E você sabe aonde que eu tô tendo tudo isso? Você não faz nem ideia, na praia. É onde eu mais exumo o corpo. É mesmo? Tô falando. Todo mundo está exumando. O que acontece? Família pega, hoje faleceu um parente. Eu quero mandar para Natal. Às vezes a família não tem poder, não tem dinheiro. Não tem poder aquisitivo. Não tem dinheiro no momento. O que ela faz? Sepulta, daqui 3 anos, ela já está. Aí ela exuma, põe na caixinha de ossos e a gente manda. Então é um serviço corriqueiro que o Grupo Silvio Santos também faz. Nossa, como é interessante isso daí. Tem várias vertentes, né, de coisas, né? Tem muito. Todo dia eu faço exumação. Caraca. Agora eu tô mandando para outros países, que é mais interessante. Só que para outros países, olha engraçado, tô mandando as cinzas. Então, enquanto o cidadão é uma pessoa física, viva e existente, vocês não ganham nada com ele. Depois que ele morreu, ele vira uma mina de ouro. Não é tanto assim, né? Eu sempre acho que assim, quando falece alguém, eu vou repetir de novo, é como se fosse uma cerimônia de casamento. O casamento tem o que nele?
você precisa do quê? Do maquiador. Você vai precisar do que mais? Do buffet. O que mais que você precisa do casamento? Da roupa da noiva. Então, você tem um monte de vertentes, não tem? Então, quando falece alguém, é a mesma coisa. Você vai precisar do túmulo, você vai precisar da coroa de flores, você vai precisar de um terno se você quiser comprar, você vai precisar do transporte, vai precisar do caixão. Então, é tudo a mesma coisa. Rodrigo Braga, quer fazer uma pergunta pro Lúcio? Fala uma coisa pra mim. É mais difícil o velório de uma mulher ou de um homem? Não tem diferença. Eu acho que quando é uma senhora, então aí tem que falar de idades, né? Quando é uma senhora, ela às vezes tem filhos, né? Aí é uma matriarca, né? Você enterrar uma matriarca não é fácil. Aí é difícil, se isso. Uma matriarca, a mãe de todos os filhos. Ela é mãe de alguém. Uma senhora, ela é mãe de alguém. E alguém vai ficar sentido, né? O homem em si é um senhor também. Aí vai muito de estado, depende muito da situação, depende muito do que. Se é a morte natural, faleceu. Mas é menos do que se fosse uma mulher. Qual que é o povo mais miserável para enterrar, que não quer gastar com nada? É muito difícil. Você fala de culturalmente. Você não quer falar, né? Mas você sabe quem que é. Nunca parei. Tem uma raça desgraçada, né, bicho? Eu nunca parei pra eu também não tô nem aí. Ó, tem uma raça difícil, né, cara? Tudo bem, você pode falar que é a raça mais mão de vaca. Eu acho que aí cai o mineiro. Sou de Minas Gerais, sou mineiro também. Mas então você está falando da sua própria raça. Eu acho que ele é terrível, ele não quer gastar, ele procura preço e assim... Por que será que é assim, né? Não sei, é uma cultura... Ó, o pessoal de Minas, vamos gastar dinheiro aí, meu. Precisa tomar cuidado, porque quando você vai sepultar uma pessoa, um ente querido, a pessoa tem que notar que ele contrata um cerimonial, ele não compra um caixão. Você não está comprando um caixão. Você compra um conjunto de trabalho. Você falou cerimonial, já falou tudo. É um conjunto de trabalho. E esse conjunto tem preço. Você só tem que mesclar se esse preço não está exagerado. E as pessoas ficaram 60, 70 anos esperando você morrer para isso, né? Eu tô irônico, mas é verdade, As pessoas elas estão esperando você morrer. Você não morreu ainda. Demora muito para morrer. Exatamente. Às vezes a pessoa já está preparada, né? Depende. É muito difícil. É tudo muito cultural. O sul é diferente do norte, como é diferente do sudeste. É tudo uma cultura. Eu vi que o ramo é lucrativo pelo seu relógio. Tá engraçado, é um Paraguai. Não. Eu não tenho essas ideologias de gastos. Para ser sincero para você, nem carro eu tenho. Entendeu? Eu tenho 2 carros antigos, que é a única coisa que eu tenho. Uma coisa que fica no imaginário das pessoas é a vida das pessoas que têm funerária, dos empresários que vivem com a morte. Mas aí é uma escolha sua, porque poderia também estar vivendo uma vida abastada. É uma escolha pessoal. Pessoal. Mas não é tudo isso. Tem gente que gosta de carrão, mas na vida tudo é um quesito de trabalho. Se você faz um bom trabalho, você não precisa fazer um bom trabalho. Você não precisa correr atrás do dinheiro. Entendeu? Se você é um cara que é um vendedor bom de carro e você faz o que você gosta, você vai ganhar dinheiro. Basta fazer o que você gosta. O dinheiro vem automático. A pessoa não precisa ficar desesperada atrás daquilo. Eu também penso assim. E aí, depois que você lida um pouco mais com a morte também, tem uma coisa interessante. Você não dá mais valor para essas coisas superficiais. O luxo, Por que é uma pergunta que vai... Desculpa te interromper de novo, já te interrompendo, mas você vai continuar esse raciocínio. Por que quando a pessoa tem essa experiência com a morte, vivendo disso e trabalhando neste meio, ela fica mais, como se diz, ela fica liberta de valores, de coisas materiais. O que faz entender? É o baque da morte todos os dias? Ou são as histórias? Por exemplo, porque chegam pessoas para vocês que estavam no auge da vida e vivendo intensamente, e de repente tem a vida ceifada, como aconteceu com a nossa cantora Marília Mendonça, que morreu. É isso que faz vocês entender que nada faz sentido? O que acontece com vocês? Isso não são todos, tá?
Eu acho que eu conheci muitas pessoas de funerária, muitos colegas, companheiros de trabalho, que são pessoas maravilhosas. Conheci outros que também o cérebro era muito pequeno. Eu posso falar por mim. Eu não dou muito valor para essas coisas pelo seguinte: a vida ela é interessante. A gente corre tanto atrás de uma coisa e às vezes a gente perde outras coisas. Sim. Entendeu? Então vai chegar. Eu sempre ouvi no velório a seguinte frase: nossa, esse cara trabalhou tanto, o homem trabalhou tanto, toda hora, o homem trabalhou tanto, o fulano trabalhou tanto. O principal talvez deveria ser a família dele, um sonho que ele não realizou, mas ele pensou só em trabalhar, entendeu? Só isso. Então, eu sempre prego para mim que o que importa é a família. Pouco me importa essa questão de dinheiro. O dinheiro ele serve para pagar as nossas contas, entendeu? Mas se você puder viver um pouco mais todos os dias, tem umas coisas que é boba, pode parecer boba, mas a gente entra até na parte filosófica, não sabia nem que a gente funerário filosofava. Mas assim, acordar de manhã, eu adoro acordar de manhã. Você sabe o que eu aprendi na vida? Quanto mais dormir é pior. Eu quero aproveitar o dia. Eu acordo 3 da manhã todos os dias. Talvez seja uma obsessão por conta de ver tanta morte, seja o efeito colateral Eu não disso. sei, mas eu vivo um dia mais longo que o seu. Não, sim, eu concordo. Eu não acordo 3 horas da verdade, manhã, ó. Até o Rodrigo tá falando 3 horas da manhã. Não dá pra acordar 3 horas da manhã, não, Lúcio. Eu acordo todos os dias 3 da horas manhã. Eu tenho um dia mais longo que o seu. Significa que eu vou viver um pouco mais que você. Você sabe. Entendeu, não? Porque quem Não, acorda às 8... concordo. Quem acorda às 8 perdeu as horas. O que você falou, Rodrigo? Aí, deixa ele repetir. Ah, 3 horas da manhã eles falam que é hora morta. Que os espíritos estão na terra. Não tem nada de espírito, não. Você vai pra academia de manhã, lá no prédio, desço pra academia, vou lá e mais um pouquinho, depois eu desço, vou pro computador, vou trabalhar um pouquinho. Quando dá 8 horas da manhã, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, aí eu vou aproveitar o dia para outras coisas. A sua rotina. Todos os dias. Mas você acha que a sua profissão tem a influência? Tem, ué. O que você falou? Que hora que você dorme? Eu geralmente durmo cedo. Lá por umas 9, 10. Você acorda cedo? Eu não sou muito ligado em TV, né? Eu não tenho muita essa obsessão. Eu sou muito viciado em... parte pessoalmente, eu gosto de notícias. Fala pra mim uma coisa. Você acha que nesse ramo funerário... Eu sei que você trabalha há muitos anos, 22 anos, isso daí não é brincadeira, não. Você viu muitas famílias brigando na hora do velório, porque tem famílias que querem dividir o patrimônio no velório, né? Acontece isso. Ixi, isso aí todo dia tem. Todo dia tem. Existem situações onde ninguém está preocupado com quem morreu. Está preocupado como é que vai fazer para pegar os bens de quem morreu. É lógico, é antiético citar situações, mas eu já vi muita briga dentro do velório. Muita briga, toda hora. Isso acontece todos os dias. E assim, a gente não participa dessas coisas. Lógico, eu estou ali, eu descarrego, fico ali... Mas o observador... Mas em menos de 30 minutos que eu estou ali, eu já percebi o que está acontecendo. Velório de puta é diferente de velório de uma menina normal? Já velou puta? Não, engraçado, nunca velei. Nunca? Nunca. Nenhuma puta em 22 anos? Não, nunca tive. Porque não vem da forma que você imagina. Às vezes ela pode até ter sido uma dama da noite, mas não vem. Ela é tratada como uma pessoa normal. Dama da noite, que cordial, né? Mas gostei. Ela não vem da forma que vocês imaginam. Ela não vai ser tratada lá como pelo trabalho dela. Quem contrata nós? É a família. Às vezes a família nem sabe o que a pessoa faz. Entendeu? Então a família é outro. Traficante. A mesma coisa, né? Quando contrata. Assassino. Então, a gente já enterrou muitos, mas não dá pra saber também. Terrorista. Onde tem terrorista no Brasil? Se tivesse terrorista no Brasil, nós estava com a gasolina a R$7? Tá difícil, né? Pode ter certeza que não. Abaixava, né? Se tivesse soltado umas bombinhas na Você acha que a economia influencia muito no número de óbitos das pessoas? As pessoas morrem mais quando a economia está muito difícil, o país está difícil? É interessante a pergunta, mas eu vou dar a resposta por outro aspecto.
Pode falar. É interessante. Quando a economia tá boa, você faz mais funeral? Faço. Quando a economia tá ruim, você faz menos, eu faço menos. Até Então isso morre menos, então? Não, poder de mandar para outro lugar. Quando a economia tá... Morrer, Pedro Paulo, não é uma questão de economia. Falecer é uma questão de números. Não existe essa biológica da vida. Não tem essas questões. Mas não influencia? Eu quis dizer nesse sentido. Por exemplo, o país está uma merda, está um colapso econômico, financeiro, as pessoas não têm dinheiro. Você está falando que isso lá no Nordeste ou isso aqui em São Paulo? Eu estou dizendo no geral. No geral não tem. A economia não tem nada muito a ver. A não ser que você fala, não, tá tendo muito assalto. Não, tá cheio. Tá tendo muito assalto, tá tendo não sei o quê, por causa da economia. Tudo bem. Mas isso eu não vejo, opinião própria, não vejo influência nenhuma. Por quê? Porque não tem sentido, né? O que tem a ver aceitar dinheiro? Sem dinheiro. Só se você estiver passando fome. Eu sei que o grupo Silvio Santos atende o Brasil todo. O Brasil inteiro. E até os transportes internacionais são fortes, né? E como eu estou fazendo esse trabalho de jornalismo e tal, paralelo com o programa Chutando o Balde, que está nas televisões aí, muita gente tem assistido. Graças a Deus eu tenho algumas informações privilegiadas, porque eu pesquiso muito de coisas que acontecem por aí. Tem cidades que o índice da criminalidade no Brasil aumentou demais, né? E aí aumentam as mortes por violência. Você tem pego muito essas mortes de violência ou não tem chegado muito? Eu necessariamente não estou vendo muita morte violenta assim no aspecto cidadão ladrão. Não vejo muito, porque existe uma morte bem diferente aí, entendeu? Isso vai ter que aprofundar um pouco mais. O que acontece? Mas pode falar. Pode falar que nós temos um tempinho ainda. Existe a briga de facção. É uma morte diferente, é uma morte violenta. Mas é uma briga de facção. Entendeu? Existe a morte que é o efeito colateral. Vou te assaltar, você reage e eu te mato. Eu acho que diminuiu muito. Velório de gay é diferente de velório de hétero? O pessoal fala que tem uma diferença. Não, geralmente eles só pedem pra fazer a maquiagem. A maquiagem é mais... Querem que coloque tudo certinho e às vezes as amigas estão no velório. Mas o gay é mais escandaloso, chega gritando, fazendo aquela... Não. Eu acho que isso culturalmente no Brasil eles já são naturalmente assim, né? Então a gente faz de tudo para não dar errado. Eu sempre falo nos meus programas de televisão que não pode existir preconceito de forma alguma contra negro, gay, qualquer tipo de opção. Ou de raça, de etnia. E isso, ainda aqui, é uma coisa, é uma pauta, por exemplo, é uma polêmica, porque não deveria ser, porque as pessoas são todos iguais. Mas só que alguns querem ou ser mais privilegiados, então, ou acham que são melhores que os outros, e não é legal. Mas na minha profissão, todo mundo é tratado igual porque ele está no mesmo buraco igual. Para mim é só uma pessoa que faleceu, se ele tem dinheiro ou não importa. Eu já fiz alguns serviços que eu nem imaginava que o cara tinha bilhões de dinheiro. Não me interessa. Se o cara é hétero ou não, se é negro ou branco, não interessa, o trabalho é o mesmo. Isso é bacana falar. Mas o trabalho é o mesmo. Que diferença vai fazer do rico do pobre para me colocar dentro do caixão? Existe uma maneira de pegar diferente? Não. Mas o caixão do rico, nem sempre. O caixão é igual, o caixão tem madeira, tem prego, acabou. Não tem diferença. Entrou na funerária, vai ser tratado como tem que ser tratado. Nesse caso, que eu sei que você já fez vários famosos, nesse caso da nossa cantora Marília Mendonça, desculpa eu até voltar nessa pauta, mas é uma coisa que está muito recente, que foi um acidente catastrófico que aconteceu, você acompanhou, todo o Brasil acompanhou, como é feito? É todo um cuidado para se preservar as imagens? Como que funciona? Vamos falar um pouco disso aí, que o pessoal às vezes tem curiosidade e isso fica muito em evidência, né? Então deixa eu explicar algumas coisas ali. Falar da minha parte funerária, entendeu? Obviamente, ali a polícia preservou as fotos. Entendeu? Preservou, já foi bom. Que ninguém quer saber de ninguém recolhido de um carro em acidente. Você vai guardar uma imagem muito mal da pessoa.
Quando falece alguém de acidente, você tem que guardar a imagem que a pessoa era. Eu geralmente não deixo família nenhuma ver o corpo de acidente quando ele está feio. Eu não deixo. Já brigaram, já falei assim, hoje você briga comigo, amanhã você me agradece. Você não gostaria de ver a cena que eu vi. Deixa que eu fique com ela. Aí começou bem, a polícia foi bem aí, gostei. Hoje em dia, a funerária, existe um contrato com os colaboradores que ninguém pode postar foto de ninguém, principalmente famoso, porque isso aí vaza. Hoje em dia nós temos aplicativo que isso vaza de um jeito e vaza rápido. E vai para todo mundo. Exatamente. Então ali fizeram muito bem feito também, entendeu? Mas para vocês terem uma noção, eu não vi, mas eu posso dar uma base. No caso dela, não teve muito trauma externo, entendeu? Não foram traumas que rasgou o braço, não. Ela teve pelo meu entender ali... Politraumatismo. Politraumatismo é quando você bate em vários lugares. Sim. Bateu no órgão vital. Tá. Mas não tem trauma externo feio. Eu vi. O que acontece com o trauma externo que fica feio? É quando o carro emboleia todo e vai cortando. Ali não teve. Ali foi só uma retorção. Isso. De órgãos. Ali você pode ver que a aeronave não deteriorou. Ela plantou inteira. Exato. Né? Ela caiu vertical assim, ó. Ela estava vindo a velocidade, parou de uma vez e desceu. É isso. Então, nenhum corpo humano aguenta descer uma altura sem ter algum tipo de choque. Foi isso. Então, ela não teve nada. Já começou aí. Então, por fora, acreditou que não tinha nada tão feio. Entendeu? Aí a funerária também não é boba. Preservaram o máximo que pôde. E aí, ele foi pro ML, polícia em cima, todo mundo em cima. Então, ficou muito tranquilo. Ficou um velório muito bem feito. Vou elogiar a funerária. Fez um trabalho muito bem feito. Foi numa urna muito significativa, muito difícil até de encontrar. Mas foi perfeito. Você sabe que a gente daqui a pouquinho já está encerrando. Foi um bate-papo muito gostoso. Mas uma coisa que eu quero deixar registrada e uma pergunta que eu quero fazer para você, porque é conhecedor da área, muito pertinente a minha pergunta. E eu me indago às vezes sobre essas coisas. Existe, por exemplo, algumas profissões, isso é notório, que as pessoas precisam estar preparadas psicologicamente para estar fazendo aquilo. Sim. Ou seja, se não estão preparadas psicologicamente, podem sofrer problemas gravíssimos. E uma dessas é essa profissão funerária. Eu fiz uma matéria recentemente no meu canal, no programa de televisão Chutando o Balde, programa jornalístico. Quem puder acompanhar no YouTube, nas redes sociais, através da televisão, tá rolando, falando sobre os policiais federais que cometem suicídios. Por que eles cometem suicídios? Eu estudei isso e fui a fundo um pouco. Eles cometem certos suicídios porque eles encontram muitos acidentes com corpos retalhados nas rodovias. Caminhões que passam por cima, ou seja, pessoas com bebidas alcoólicas extremas. Eu queria saber de vocês que trabalham na funerária. Há um índice, há relatos de pessoas que não aguentam a pressão e se matam. Como é que é isso? Porque não é fácil, cara. Mas é estranho, meu Pedro Paulo, porque se o policial militar encontra isso, o agente funerário encontra isso direto. Porque a gente tem que recolher o corpo, né? Dependendo da cidade. A gente tem que recolher corpo, eu já recolhi tantos corpos do mesmo jeito. E nunca tive essa visão de suicídio. Eu sempre falo que assim, você trabalha numa profissão, existe em qualquer setor, vai existir alguém diferente e com ideias psicopatas, né? Entendeu? A gente nunca, eu pessoalmente, nunca vi um suicídio. Pode ter existido. Eu estou falando aqui de uma área abrangente de São Paulo, mas pode ter existido. Mas eu não vejo essas tendências. Eu não vejo ninguém de funerária. Talvez acho o povo um pouco doido, mas não vejo que essas tendências psicopáticas de suicídio nem nada. Mas deve ter algum índice, alguma coisa que... Não foi encontrado isso, porque também eu nunca vi. Porque quando falece alguém de funerária, eles geralmente postam muito nos grupos, né? Então, raramente é acidente. Entendeu?
idade, Covid. Por último, mas de suicídio, não. Esse dia teve um que foi um assassinato. Engraçado, mas por que há um paralelo? Eu vou te indagar isso aqui, porque eu não consigo, cara. Eu tenho que falar. Veja só, você você está 22 anos na parada, você não vê isso. Mas por que os policiais que encontram essas situações se matam? E vocês que trabalham com a morte vejam e olham isso o tempo todo não se matam? Qual que é a diferença? São mais preparados? Eu gostaria de entender por que um policial encontra um negócio e começa a se matar por causa disso aí. Porque não tem nem cabimento. Pelo contrário, a pessoa tem que... Lúcio, ninguém está preparado para ver corpos retalhados assim e recolher lá. Vocês estão Mas porque se matar... Onde houve esse treinamento que vocês são tão frios assim? Não tem frieza, é o trabalho. Não tem frieza, vocês trabalham com mortos. Mas o pior, e o bombeiro? Então tá errado. Sabe o que acontece? O bombeiro, então, deveria se suicidar. Os bombeiros se suicidam. O pior trabalho que existe é o do bombeiro. Você acha que é o do bombeiro? O quê? Pegar um corpo de 8 dias lá embaixo? Você tá doido. Você não faz ideia do que o é ser bombeiro, não. O pior trabalho dele, o principal dele é encontrar ainda. Não queira subir um corpo que tá num lugar, que afogou. Ixi, tá tudo detonado. Você acha pior a morte de rio ou de água salgada, mar? São iguais, né? É igual, porque o corpo, se você não encontrou, 3 dias que sobe. O do rio, talvez, se o rio for correnteza, é um problema. O rio e o mar não aceitam a morte de ninguém, né? Joga pra fora, né? Joga. Subiu, Expulsa, né? Sobe. E é engraçado. Dá tempo ainda, não? Dá. Vou falar uma tempo. coisa rápida aqui. Dá tempo. Eu tava no Rio de Janeiro. Estamos encerrando, mas dá tempo, pode falar. Eu tava no Rio de Hein, Janeiro. Rodrigo, já estamos acabando, hein? É pra você ver como que a morte, às vezes a gente tem que tomar cuidado. O Rodrigo quer ir embora, tá louco já. Tava no Rio de Janeiro e o mar tava bravo. Tinha 2 salva-vidas. Você estava no Rio? Hã? Você no Rio de Janeiro? Eu no Rio de Janeiro e tinha 2 salva-vidas e o mar tava bravo. Que lugar? Só pra ilustrar aqui. Tava lá em Copacabana. Aí... Copacabana. Tá com dinheiro, hein, malandro? Não, no Copacabana qualquer um pode ir, velho. Eu perguntei pra ver, hein? Aí o bombeiro avisou a turminha que tava bebendo. Não entra no mar. Não entra no mar. Tá bravo. Ou fica na beiradinha, né? Porque o mar tava agitado mesmo. E o cara bebeu. A pior coisa que pode envolver gente, eu conheço de décadas de funerária. Não beba e entra no mar. O álcool não entra. Não entra que você vai se lascar. Entendeu? E aí uma pessoa entrou. Eu tô fudido. Entrou. Eu tô ferrado. Quando ele entrou, ele ficou. O bombeiro foi lá. Aí eu falei, pô, os caras são bons. Ele foi na primeira, na segunda, na terceira e tirou. Entendeu? Mas nunca se mistura álcool com o rio nem com o mar. Nunca faça isso. Vai beber na beira da praia? Não entra. Não entra porque, vamos lá, os sentidos são mais devagar e as ondas são mais rápidas. O seu sentido de pular é mais devagar do que a onda que está vindo. Mas você não é salva-vidas, Lúcio. Não sou, mas eu sou o cara que faz o funeral. Eu quero saber de você. Eu quero saber de você, não enrola. Eu quero saber de você, eu sei que você é um cara autêntico. Quando você pega essas... porque dizem que quando é afogamento de água salgada, o corpo já é feio, né? Tanto faz, tanto uma como a outra. Você já pegou algumas coisas assim no litoral? Você atendeu também o litoral, né? Toda semana. Morre muita gente assim, né? Janeiro, fevereiro... engraçado, olha pra você ver. São Paulo. Janeiro a março. Eu vou só pro litoral. Só buscar. Pô, a gente tem que colocar o programa lá então, hein? Morre muito. Né? O programa tem que ir para o litoral. Às vezes por bobeira, se afoga, uns por doenças naturais, mas a grande maioria usa afogamento demais. Morre muito. Acho que teve uma época, eu não me lembro se foi o ano passado, mas tava tendo afogamento para tudo quanto é lado. Minas Gerais, tava tendo vergonha de tirar, mas só tá vindo afogar. Minas é cachoeira, né? E rio, né? Mas afogamento, ele, se for fundo, passou da sua altura. A cidade que você mora lá, pô, um abraço pro pessoal de lá também, qual que é lá em Minas? Montes Claros. Montes Claros, Minas Gerais. Montes Claros, eu escuto muito falar de Montes Claros. É uma grande cidade. Não é a pequena, maior cidade do Norte Mineiro. É, a maior cidade. Tem 500 mil de habitantes. habitantes. Eu conheço assim, eu nunca fui lá em Montes Claros, mas eu ainda vou na sua casa lá. Você falou pra mim que eu posso Fica ir lá. Fica à vontade, vai. Tá convidado. Você falou pra mim, eu quero ver. E diz que lá Montes Claros é muito grande, né? Grande.
Uma cidade, a maior cidade do Norte Mineiro, né? Tem tudo lá. Está em desenvolvimento. Até o aeroporto agora está ampliado, ficou maior. O aeroporto lá, ele é um aeroporto ou ele é um aeródromo? Não, é aeroporto mesmo. Então ANAC, ele tem controlador de voo? Tem tudo, é tudo comandado pela ANAC. Eu não ia também pegar um avião em aeródromo, né? Não tem condição, não. Você acha que a segurança dos aeródromos é muito pior? É difícil de pousar no aeródromo? Porque você não tem o controlador, vou falar um né? negócio pra você. Eu jamais voaria em avião pequeno. Eu conheço todo tipo de avião que você imaginar. Eu conheço os Gran Caravan, eu conheço os Senecas, esse Piper, e tem um outro aí. Esse o C-90, onde morreu a Marília Mendonça, você conhece esse avião? Conheço, é um avião bom. É bom, né? Bom. Então o motivo ali foi que bateu no fio. Eu acho que é erro do piloto. Não foi uma questão de erro humano. Eu pessoalmente não voaria num voo nisso aí, porque a gente faz muito aqui, funerária faz muito voo. Então o que acontece? Toda vez que a gente vai fazer alguém contrata um táxi aéreo, eu explico. Assim, vocês querem o quê? Quer um avião pequeno, um avião grande? Eu quero esse aqui, beleza. Entendeu? Eu pessoalmente não voaria. O pessoal do Rio Grande do Sul, os gaúchos e tal, é mais fácil trabalhar no velório? É diferente do pessoal de São Paulo? Conta aí. Gosto de saber isso aí. Interessante. Bem interessante sua pergunta. Que até eu às vezes me pergunto. São muito bons de lidar. São firmes na palavra. Você trata com eles até mesmo aqui. Eu sinceramente adoro trabalhar com eles. O pessoal sulista, eles têm um pouco do europeu, né? Mas são pessoas... Não é? Eu acho que assim, eles têm uma visão mais ampla. Você explica o que tem, eles já têm o conhecimento às vezes. E quando eles te contratam, já contratam muito cientes do que vai ser feito, entendeu? Eu gosto muito do povo do Sul. São pessoas muito, assim, muito conhecedoras de tudo, entendeu? São mais fáceis até de lidar. Até para negociar é melhor. Eu acho que o trabalho de vocês é interessante porque também pela conta do enigmático, né? Do mistério dos funerais, e também porque nós temos um país de 200 milhões de pessoas, até mais, que são vários países dentro de um país só. Você tem que lidar com vários tipos de povo, né? Por exemplo, o povo do Piauí é diferente? Que curiosidade minha. Todos os lugares são diferentes, né? São culturas diferentes, são situações diferentes, mas o contexto geral é igual. Falando do trabalho funerário. Pegar, executar e deixar. Pegar o óbito, preparar e deixar no velório. Não tem mais nada. Eu não tenho mais nada para fazer. Existem umas culturas diferentes, existe. Precisa, por exemplo, colocar o cordão de São Francisco. Aqui nós só tem cordão de São Francisco. Legal, tudo bem. Mas aí são adjetos, entendeu? São coisas que são do funeral. Mas o contexto geral é igual para todo quanto é lugar. Pegar, preparar e deixar. Só. O cerimonial é diferente nesses outros estados? O que você encontra para os impasses da funerária para chegar? Não, todos os lugares é diferente cerimonial. O cerimonial de Salvador é diferente do Sul, como é diferente do Nordeste, como é diferente lá de Manaus. É tudo diferente. Na Bahia morre já é Ivete Sangalo tocando? Às vezes não, às vezes sim. É muito diferente. Tem uns que cantam, é muito diferente, aí vai muito. O que você achou de mais exótico nesses casos? Nunca vi nada que me ultrapassasse essas barreiras que me pudesse falar alguma coisa assim. Achei sempre natural. Mas é interessante assim, vamos ser bem práticos. Faleceu alguém, quem manda no corpo? Quem manda no corpo quando falece? A esposa. Você sabia disso? O marido, a esposa, não é? Você tá vendo? Que o seu irmão, por exemplo, se o seu irmão quiser levar você para algum lugar, para sua mãe ver, sua mãe fosse vir, por exemplo, e sua esposa falasse que não, você não vai. Entendeu? É a mulher que manda. Quem manda é, se for casado, judicialmente, tá? Se for casado. Dentro do papel, quem manda é a mulher. Aí essas coisas que a lei instituiu, que é o... Como que chama, amor? Como é que chama? Como é que chama, Rodrigo? É união estável, não é? União estável? É a mulher que manda. A união estável, a mulher ainda manda ainda.
Aí vai do entendimento do promotor. Eu já tive problema muito grave com familiares que às vezes os parentes querem levar e a mulher não gostava do parente e não deixava. Isso aí eu tenho todo dia. Aí o que eu faço? Uso da psicologia. Você me dá o telefone da mulher aí, eu ligo para ela. E é sempre intransigente? Como é que funciona? Ah, é difícil. Aí é birra entre família. E a funerária não tem nada a ver com isso. Mas a gente às vezes entra pelo meio para tentar ajudar, né? Para ver, para que tudo dê certo. Até porque eu preciso do serviço também, né? Se não fizer, não vou ganhar. Já houve algum momento que por conta de um parente assim, toda a operação foi cancelada? Todos os dias. Mentira, sério? Todo dia eu tenho isso. Quando eu falo mentira, não é indagando ele, é um termo popular. Todos os dias tem isso. É um parente que não quer. Essa semana tem um, ontem. Tá chegando hoje de São Paulo, veio de Jequié, na Bahia. A mulher não queria. Os filhos insistiram e ficou aquele nega, e aí decidiram trazer. Tá chegando, já deve estar saindo do aeroporto agora. É o que tá rolando agora. É. Alguma coisa que você quer deixar aqui pra gente, pra encerrar a entrevista, o podcast, de falar do seu serviço, algumas coisas que não foi falado aqui, de todas as perguntas que a gente fez? Não, eu acho que ficou muito bem tranquilo, né? Eu acho que isso aqui é um bate-papo só pra gente entender algumas coisas. Eu imagino que você vai colocar isso no canal do seu YouTube, em alguns outros lugares. Quem tiver perguntas, depois você deixa meu telefone pessoal. Não, vai rolar. O Grupo Silvio Santos está rolando aí, ó. Ao fundo, e aí, se alguém tiver qualquer dúvida, é só chamar lá que eu respondo. Entendeu? Vai rolar o site, né, Rodrigo? Olha lá. O site ali, tá. Ó. Videocast, ó. Redes sociais. gruposilviosantos.com.br, redes sociais, Grupo Silvio Santos Funerárias. Tá rolando aí, vai rolar o tempo todo. Vamos nos desculpando por qualquer coisa aí, vai que afetou alguém que não gosta, porque hoje em dia você sabe como é que tá as coisas, né? Às vezes as pessoas não gostam de certos assuntos, ou outros acham que a gente exagera, outros acham que a gente fala um pouco, então, pra mim tá muito bem tranquilo. Mas você sabe que um homem como você, que é um grande empresário, não pode ficar cheio de dedos assim, né? Quais dedos? Não tem dedos. É assim, eu sou um cara que, assim, eu particularmente, eu sou seu fã, mas eu admiro as pessoas e sempre espero delas algo a mais. Assim, eu admiro as pessoas assim, eu sou fã, mas eu quero que, tipo assim, o cara fez 2 gols, no outro, se ele fizer 3 é melhor ainda. E, tipo assim, eu fico esperando. Porque as expectativas, a gente quer sempre que as pessoas respondam às nossas expectativas. A sua entrevista foi maravilhosa, fantástica, mas algumas coisas você não tem que se esconder, se eximir, porque é cheio de dedos, porque as pessoas pensam, porque senão a gente não vai viver bem nesse país. Esse país a gente tem que viver bem, falando o que a gente quer. É um país livre, gente. Não pode falar mais nada. Nada que falar, é tudo processo, ninguém gosta. Entendeu? Vira uma palhaçada isso aqui, cara. Infelizmente, quando você tem... eu sempre digo o seguinte, Pedro Paulo. Infelizmente, a gente às vezes tem que seguir certas condutas. Por quê? Porque não é só eu, né? Existem muitas pessoas que dependem de mim. Quando a empresa... boa saída, você é inteligente. Quando a empresa dá uma decaída, eu vou pegar uns pais de família que dependem de mim, que pode cair. Boa. Entendeu? Então, não... a gente precisa de um respaldo. Né? A gente precisa seguir o que o mundo hoje quer. O mundo hoje quer isso, não, tem que ser politicamente correto. Às vezes sim, às vezes não. Mas a gente, às vezes, pode falar alguma coisa que pode, de certa forma, ofender um ou outro cidadão. Então, ele pode pegar meu telefone e me ligar para mim entender como é que foi, até mesmo para melhorar, né? Na próxima entrevista, quem sabe a gente vai estar um pouco melhor. Do contrário, a gente tem que preservar os nossos colaboradores. Gostei da resposta. Gostei porque você foi sincero. Aqui é um podcast, um bate-papo. A gente vai fazer outros. Estava até comentando aquilo nos bastidores com o Lúcio. Vamos estar conversando com mais pessoas aqui, interagindo. Legal. É um bate-papo que a gente está batendo um papo para vocês que estão em casa. Entendeu? Bate-papo, descontraído como se estivesse no bar. Não é esperando... montar um personagem ou falar coisas que a gente não. A gente foi muito espontâneo, tá todo mundo falando como falaria. Algumas coisas não dá para falar, mas
falamos na maioria das vezes como se estivéssemos nós dois num bar, bebendo e batendo papo. O que é interessante é que esses projetos que estão acontecendo no Brasil todo, eles têm o intuito de trazer à população coisas que não são passadas a elas. Por exemplo, esse trâmite de que você falou dos... O que me impressionou, você falou que o translado do... Às vezes sai mais barato de avião do que de terrestre. Ou é por conta do combustível, que é isso? Não. Toda a vida o transporte aéreo sempre foi mais barato. É que ninguém nunca procurou. Ou às vezes a funerária não sabia como fazer. Ou talvez as exigências para a aérea estavam dando muito trabalho. Ou às vezes o terrestre dá mais dinheiro. Existe uma série de fatores. Entendi. Ô Lúcio, ô Rodrigo, vou encerrar aqui com ele. Tem alguma pergunta? Nada? Nem do além? Ninguém mandou nada aí? Nenhum espírito se manifestou? Que o Rodrigo ele vê mortos, viu? Rodrigo Braga aí, ele vê espírito o tempo todo. Se ele continuar pensar assim, ele vai ver mais ainda. Vai aumentando, né, Lúcio? Vai aumentando. Lúcio, prazer conversar com você. Obrigado, Pedro. Esse bate-papo aqui, ó, nosso parceiro Lúcio Ferreira, do Grupo Silvio Santos, foi gratificante, porque foi uma coisa natural e não poderia ser diferente. Eu me senti muito bem aqui, poderia passar a noite toda conversando com ele aqui, porque o papo ia render, mas a gente tem que encerrar. Muito obrigado, Deus abençoe e fiquem com Deus. Dá um recadinho pro pessoal aí. Um abraço para todo mundo, obrigado pela oportunidade, Pedro Paulo. Montes Claros, Minas Gerais. Descendo por aqui, obrigado a todo mundo que tá nos vendo aí, e você também. E vai receber a gente lá para comer um queijinho? Na hora que você quiser. A gente vai, hein? Aí, quiser, ó. A mulher quer ir, ó. Bem recepcionado lá, pode ficar tranquilo. Beleza, um abraço, Rodrigo Braga. Show!